Abraão, de Ciências Morfofuncionais, Sistema Tegumentar, Locomotor e Reprodutor. Vamos nessa. Nossa aula de finalizar tecido epitelial. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, prontinho. Então, o tempo está repassando aqui, o pessoal está chegando. Meninas, vocês estão todas acessando lá o AVA, tá tudo bem? Viram lá o material que eu deixei, os PDFs, tudo? Sim. Ótimo. Sim. Excelente. Significa que se você Meu AVA ainda não está regularizado. ainda tá, vai estar aparecendo, tá? Bom, você conseguiu ver a aula do Teams? Não consegui. Ele ainda não está com as matérias corretas, mas o coordenador Tarcísio, antes de sair, disse que iria normalizar em algumas semanas. Pronto. Então, a gente não vai esperar essas semanas, né? Quem tá falando mesmo, por favor? Gabriela. Valeu, Gabriela. Então, a gente não vai esperar essas semanas, né? Temos lá a nossa página do YouTube, né? Você viu, conseguiu acessar Sim. lá, você viu? Pronto, você vai acompanhando por lá, tá? E aí você vai vendo daqui a pouco, depois quando você conseguir acessar o AVA, você acessa os PDFs, dos Tá ok. Obrigada, slides, tá? professor. Só pra você não ficar sem ver nada, tá bom? Tá bem. Bacana. Obrigada. Nada, disponha. Então, como eu estava falando, conversávamos semana passada em relação a tecido epitelial. Cheguei já a falar algumas coisas em relação à própria estrutura dele, né? Dizendo que a estrutura das células epiteliais são muito importantes pela sua própria disposição, porque você tem exatamente células muito próximas uma à outra, que com isso nós observamos que nós chamamos elas de justapostas. Então, imagine exatamente que ladrilhos de uma parede, esses ladrilhos são bem coladinhos um com o outro, né? A ideia da célula epitelial seria essa. Então, você teria o quê? Essa proximidade, elas seriam exatamente próximas uma à outra, então com isso você teria pouco material, né, pouca substância extracelular, o que eu vou chamar de matriz extracelular, tá? Então com isso, as células ficando coladas uma com a outra também não vão permitir que haja vascularização. É o que você vê exatamente na superfície da nossa pele. Se você olhar a pele da sua mão, seria exatamente isso. Todo o seu corpo é uma das primeiras camadas, exatamente seria o próprio epitélio, né? Então, com isso, as células epidérmicas, elas têm exatamente essa camada que recobre de revestimento, tanto que uma das funções principais dela seria esta, e com isso você teria o quê? Pouca ausência, então também a ausência da própria matriz extracelular. O que, quando nós compararmos em relação ao tecido conjuntivo, você vai notar que o tecido conjuntivo tem muita matriz extracelular. Nós vamos ver isso hoje. Só um minuto. Nós veremos isso hoje. Então, com isso, as células epiteliais, o epitélio, ele apresenta exatamente essa justaposição, proximidade entre as células, tem uma camada de tecido avascular, tá bom? E, é claro, esta ausência por parte da matriz. E tem uma alta capacidade de regeneração. Isso também é muito interessante, porque se você, por exemplo, você de um dia para o outro, você vai dormir, durante a noite, você vai trocar dezenas, alguns milhares dessas células. Por velhice, por exatamente lesões, rompimentos, que às vezes você nem vê. Não é que você tenha cortado a sua mão, cortado seu pé em função disso aí. Mas só em você caminhar, só em você exatamente fazer alguns deslocamentos, as células se rompem. Então, durante o período noturno, como você baixa seu metabolismo em função de outras atividades, o organismo se organiza para que haja exatamente o quê? Esta reposição celular. Então, esse é um evento bastante importante, interessante, exatamente para você ter essa troca contínua dessas camadas de células. Bem, com isso aí, nós também terminamos a semana passada falando em relação ao quê? Que ela está depositada sobre uma camada que nós chamamos de lâmina basal. Então, essa lâmina basal é uma camada mais fina, tá bom? Onde essas células ficam
depositadas, tá? E apresenta exatamente o quê? Estruturas onde você tem o quê? Uma polarização, ou seja, as organelas, se vocês notarem aqui, elas ficam localizadas mais num determinado local, tá? Então, com isso, elas acabam fazendo aqui, no caso, até aqui dá para você ver isso, umas colunas, né? As colunas, é claro, vamos ter outros tipos de organização celular, a gente já vai falar isso já já. Isso faz com que você melhore esta adesão, esta exatamente junção, em função de uma série de propriedades que você tem aí dessas células, tá? Por exemplo, presença de proteínas, glicoproteínas, que nós vamos discutir sobre elas, tá bom? Que são típicas de revestimento da própria célula, tá bom? Isso ajuda bastante essa estruturação dela e, é claro, sua própria organização. Então, com isso aí, o epitélio, a própria ideia, se você tem o epitélio, ou seja, até como o nome já diz, né, ep, sobre, né, então você tem simplesmente essa organização mais simples, e isso vai favorecer muito esse caráter de revestimento. Tá? Então você vai notar que o tecido conjuntivo, quando eu falar, vão ter várias outras funções. Então, eu vou comentar sobre essa questão do revestimento e vou comentar depois de uma segunda função muito importante do tecido epitelial, que é a questão glandular, tá? De glândulas, né? Exatamente secreção de produtos. Nós vamos falar isso dentro em breve em função disso aí. Até aí, vocês querem me perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa que não ficou clara? Eu falei alguma coisa rápida e você não entendeu? Se quiserem esclarecer, vamos lá. Tudo certo? Então tá bom. Opa, fala aí, pode falar. Você pode prosseguir. Ah, tá bom. Não é algo. Bacana. Então tá. Deixa eu só ver se tem alguém aqui na porta, enquanto isso, que depois o próximo já vou dar continuidade. Deixa eu só ver se tem alguém na entrada aqui. Só um minutinho, meninas. Só nós mesmo. Vamos lá. Só tem Ana, Fernanda, Gabriele. Bacana. Então vamos lá. Continuar nosso feijão aqui com arroz. O pessoal vai chegando depois. Deve ter sido o trânsito, atrasou o pessoal. Tudo certo. Vamos nessa. E daí, professor? Bem, é daí que certamente... Deixa eu só ampliar aqui. Pronto. Como eu disse, o primeiro evento e sempre mais importante, que sempre esse é a cara do tecido epitelial. Isso é uma coisa que você nunca esquece em relação... Peraí. Ai, 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 vamos nessa. Vai abrir outra coisa. Não abre não, meu filho. Peraí. Sai pra lá. Só um minutinho. Tem nada de gato aqui. Gato no meio da história aqui. Nossa Senhora. Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Tá criando um monte de tela ao mesmo tempo. Minas. Aqui, peraí. Que vídeo de gato. Sai pra lá. Pronto. Deixa eu novamente compartilhar. Porque não compartilha. Quando você sai, tem que compartilhar direito. Senão ele não abre tudo. Só um minuto. Agora você vai. Peraí, tiro o Teams. Pronto. Aqui está. Então, essa questão exatamente do revestimento é uma das características. Falou de tecido epitelial, você lembra logo de revestimento. Essa é a primeira parte, exatamente, em função disso aí. Então, com isso é a cara exatamente do que a gente chama de epiderme. Epiderme, inclusive, se a gente for ver o tegumento em si, lembra que eu falei para vocês que o tegumento é o quê? Epiderme, a primeira camada, derme, a segunda, que vai ser o tecido conjuntivo, e o outro também, que é um tecido conjuntivo, que é a camada adiposa. Tá? Então, com isso, você tem essa organização. Por isso que nós estamos estudando aqui primeiro tecido epitelial e depois vamos ver o conjuntivo. Então, com isso, o que acontece? Algumas desses locais, tá bom? Que recobrem exatamente as superfícies, você vai ter, por exemplo, produção de muco. Muco é um produto, tá bom? Exatamente mais viscoso, que é muito importante para determinadas regiões, para você fazer exatamente o quê? Retenção, às vezes, de micro-organismos, bactérias, limpeza, lubrificar o local, a passagem. Por exemplo, se você pensar no esôfago, o esôfago, o que é o esôfago? É o tubo que liga a boca até o seu estômago. Então, com isso, a passagem do alimento, ou seja, o deslocamento desse alimento, tá? Para favorecer quando você o deglute,
exatamente as células que você tem ali nessa superfície do esôfago, desse tubo, vão ajudar não só a saliva, que a saliva tem um pouco de muco, então vai ajudar a deslizar esse alimento até chegar ao estômago. Outros locais do nosso corpo também vão existir esse muco, eu vou discutir já já em relação a isso. Então ele ajuda muito, não só essa lubrificação, como também eventos de proteção. Então isso exatamente vai fazer com que haja essas camadas. E a epiderme é típica exatamente para recobrir isso. É só você olhar para a mão, olhar para o seu braço, suas pernas, você vai ver exatamente essas grandes camadas, obviamente, aí que nós temos aí de tecido epitelial, né? Uma das maiores estruturas do nosso corpo, né? Então, com isso, isso se soma também a eventos de absorção. Por que absorção? Você aumenta a superfície de contato. Eu vou discutir já já sobre cada uma dessas estruturas, dentro em breve aqui, tá? Então, isso faz com que você tenha o quê? Seletividade no transporte, ou seja, eu posso transportar coisas de fora para dentro, tá bom? Ou seja, se tiver células recobrindo o ambiente. Como assim? Porque a gente pensa sempre superfície, tá? Como só olhando a nossa mão, os nossos braços. Mas não. O que recobre a superfície, por exemplo, também de órgãos. Se você pensar o estômago, por exemplo, o estômago é uma cavidade oca. Vamos dizer, vocês estão aí no quarto ou na sala de vocês. Pensa que vocês estão dentro exatamente da estrutura do estômago. Se você olhar as paredes, o teto do cômodo onde você está, você é como se estivesse dentro do estômago. Essa superfície que você está olhando, o teto e as paredes, representa exatamente uma superfície. E é uma superfície externa. Então, a cavidade interna de órgãos simboliza isso aí. Então, sempre que você escutar falar, mas recobre as superfícies. Não é apenas a que você está observando, tá? Braços ou pernas. Mas também o interior de órgãos. No interior desses órgãos, você vai ver exatamente isso aí. Ou seja, a questão vamos dizer assim, exatamente dessas áreas. Então, essas áreas vão ser exatamente o que? Locais recobertos, tá? E daqui a pouco nós vamos falar exatamente que existem algumas estruturas que protegem exatamente essas áreas. Como, por exemplo, como eu disse a vocês, se você estiver hipotetizando, tá dentro de um estômago, tá? Olhando as paredes e o teto, então você vai ver que daqui a pouco tem algumas estruturas que protegem essas paredes em si e favorece o transporte, tá? Como vocês estão vendo aqui, eu já vou definir o que são essas chamadas vilosidades intestinais, por exemplo, tá? Então, com isso, você vai ter mecanismos de transporte muito importantes, tá bom? Como difusão, como elementos exatamente que vão favorecer entrada e saída de substâncias, tá? Isso é bastante característico de células, exatamente, que são recobertas por essas estruturas, tá? Outro ponto importante, como a gente já está falando agora, além do muco em si, que são as secreções, se caracteriza como secreções e excreções. Ou seja, o muco é uma delas, como protetor, como evento protetor. Mas você também tem aí outros produtos, como, por exemplo, hormônios, que são típicos exatamente o quê? De glândulas, tá? Nós vamos falar disso aí, tá bom? Alguns tipos de glândulas específicas fazem produção exatamente de hormônios e também enzimas, tá? Você vai ter exatamente o quê? A produção exatamente de proteínas com funcionalidade específica e que vai ajudar muito exatamente o quê? Para esse fator de liberação de substâncias que vão ser importantes para o quê? Para o metabolismo. Então, vocês vão estudar depois ao longo do tempo, né? Alguns também de alguns semestres já estudaram, vocês vão notar que essas substâncias, tá? Então vai ser de grande. Melhor, vocês já estudaram, né? Quarto semestre. Então, com isso, vocês vão notar que essas substâncias vão ser bastante importantes para o quê? O aspecto metabólico, ou seja, a atividade das células, tá? Vão precisar, por exemplo, de enzimas. Certas atividades, como o sistema digestivo, vão exatamente ser o quê? Favorecidas por esses processos enzimáticos. Então, o tempo todo você está no sistema de trocas, liberação ou captação de itens, exatamente para favorecer a fisiologia da própria estrutura. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, a própria estrutura renal. Então, a estrutura renal aqui é um néfron, tá? O que é um néfron? Um néfron nada mais é do que um conjunto de células que tem um papel importante dentro do rim. Então, o que ele vai fazer? Processos de não apenas excreção, formação do excreta, chamado urina. Vocês vão ter também reabsorção de uma série de itens. Água, íons, elementos orgânicos. Então, isso tudo vai ser bastante importante e interessante em função disso aí. Tá bom? Dúvidas? Alguma coisa? Tem alguém aí, além de... Meninos,
uma das senhoritas falou que é de estética, não, que é de nutrição. Tem alguém mais além de nutrição e farmácia? Algum outro curso? Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Quem fala? Gabriele Souza. Fala, Gabriele. Você é de qual curso? De farmácia. Ah, tá bom. Você tá me dando bom dia? Então tá bom, bom dia pra você. Quer perguntar alguma coisa? Não. É um bom dia mesmo, né? Então tá certo. Um bom dia também pra você. Tudo tranquilo. Então é isso. Então eu estava perguntando se eu sabia se tinha entrado mais alguma outra turma. É por isso. Farmácia e nutrição. Vamos nessa. Então, com isso, o que que acontece? O que que é o néfron, como eu estava dizendo a vocês? Não é uma célula. Ele é um conjunto de células com várias funções. Então, isso é bastante importante em função disso aí. Por quê? Elas vão desempenhar papéis diferentes. Vocês estudarem renal, já estudaram renal, tá bom? Vão ver lá que é um conjunto de células agrupadas exatamente nessa estrutura, importantíssimos para o nosso corpo. É aí que você reaproveita uma série de itens para o metabolismo, inclusive no rim, se você for comparar, a gente compara às vezes com o sistema digestivo, tá? No sistema digestivo você gasta muita energia, porque você tem que processar, obviamente, que uma série de produtos, você tem que exatamente também fazer o quê? Fazer uma metabolização, usar enzimas, usar uma série de itens, os quais você vai ter um grande gasto energético no processo digestivo. Já no sistema renal, você só reabsorve. Reabsorve e excreta, aquilo que não te interessa. Então, isso é um processo de menor gasto energético. Isso é bastante importante em virtude disso aí. Tá. E daí? Bem, e daí que você vai para a próxima função, que é a função chamada de sensitiva. Para quem fez nervoso, quem for fazer exatamente o que é sistema nervoso, você vai ver que esses elementos, esses corpúsculos, né? Não só os corpúsculos gustativos que estão aqui, ou então os corpúsculos que se encontram na retina para captação de imagens, tá? Você tem diversos outros pelo corpo. Estruturas que são o quê? Tem porções terminais do sistema nervoso. Então, ele capta uma série de informações. Por exemplo, variações de temperatura. Então, você tem diversos tipos aí, corpúsculos chamados de Krauser, Meissner, tá bom? Que exatamente identificam pressão, temperatura, vários itens ao longo de todo o corpo e conseguem identificar, tá bom? Esses processos todos aí que vão ser mandados o quê? Informações para o cérebro. Então, o cérebro vai identificar isso aí, tá? E vai conseguir ter o quê? Uma resposta. Então, vocês vão estudar bem isso quando chegarem no sistema nervoso, ou já viram, né? Alguns de vocês, certamente, isso aí. São chamados famosos corpúsculos sensoriais. Principalmente se a gente pensar nos itens que se referem aos órgãos do sentido, né? Tato, olfato, paladar, tá bom? Então, tudo isso vai te ajudar a, o quê? A essa identificação, visão, né? Audição. Tudo isso aí, existe uma série de funções terminais, tá? Te ajudam a se identificar dessas sensações e o cérebro registra e depois faz você o quê? Responder frente a essas, obviamente, esses estímulos por parte do ambiente, tá bom? E daí? Bem, e daí? Que tudo isso te leva a gente estudar, vou comentar sobre alguns um pouco de uma forma mais específica, tá bom? Que são bastante importantes e encontrados bem constantemente no nosso organismo, né? Vocês podem ver aqui, por exemplo, falou de microvilosidades, aproveitando esse exemplo aqui mesmo, você tem exatamente um item onde se aumenta a superfície de contato. Como assim? Se você pensar na célula, aquela tradicional, membrana, citoplasma e núcleo, você vê lá que sempre quando você aprendeu, a membrana celular é o quê? É uma estrutura mais esticada, né? Uma barreira entre o meio externo e o meio interno. Bacana. Mas eu tenho como chegar simplesmente que aumentar o contato dessa célula com o meio externo. Como assim? Basta eu chegar e dobrar isso aqui, ó, são dobras. Se você notar, a membrana, quando é comparada com isso aqui, ó, eu faço dobras. Pensa nessa linha aqui que eu estou apontando aqui, por exemplo. Essa linha aqui rosa, né? Se eu chegar a dobrar, eu posso ter o que? A mesma linha rosa, mas só que o que? Uma área menor. Então, com isso, a ideia exatamente é isso. Por isso que é aumentar a superfície de contato. Porque com isso, o que acontece? Repara nesse aqui que está maiorzinho aqui. Eu posso ter essa mesma membrana esticada, porém, o que aconteceria? Eu ocuparia mais espaço. Então, vamos dizer assim, vocês vão aprender depois que o tubo digestivo tem o quê? 12 metros de comprimento, mas só que eu dobrando certas partes, eu consigo exatamente o quê? Também fazer uma redução, senão ele seria muito maior o tubo digestivo, precisaria de mais espaço para ocupar exatamente o quê? Na sua cavidade abdominal. Então, com isso eu faço uma dobra de membrana, ó, e com isso eu reduzo
essa área que ele ocupa. Porém, ó, a superfície de contato continua a mesma. É uma coisa que parece simples, mas biologicamente é muito importante. Que eu consigo exatamente não precisar ter isso aqui estirado, ter isso aqui exatamente contato com o ambiente, e posso apenas dobrá-lo, fazer dobras, e com isso ter a mesma superfície de contato. Então, isso é bastante interessante exatamente o quê? Para eventos de absorção, como vocês estão vendo aí com as microvelocidades. Então, as microvelocidades vão representar isso aí, então, às vezes, eu tenho como fazer o quê? Aumentar mais ainda essa superfície de contato aqui, ó. Então, para vocês terem uma ideia, eu posso aumentar isso em 30 vezes. Então, somente por você ter essas dobras. Essas são as famosas microvelocidades que existem no local que a gente chama de intestino delgado. O intestino delgado, para quem viu ou quem vai ver, é dividido em 3 partes. Uma delas é o duodeno, a primeira, que é onde você tem o final do processo digestivo, tá bom? A segunda é o jejuno. O jejuno é que me interessa porque eu estou falando aqui. Por quê? Aqui é que eu vou fazer a absorção, o jejuno, de quê? Dos nutrientes, os quais exatamente se referem que após você ter metabolizado, ou seja, após você ter passado por processos enzimáticos, mastigação, uma série de questões, a porção exatamente que final do que você vai aproveitar dos alimentos, dos itens, né? Dos líquidos, você vai absorvê-los todos aí exatamente aonde? No jejum, na segunda parte do intestino delgado. Então, com isso, você fazendo essas dobras de membrana, isso que você está vendo aqui, que eu estou passando exatamente o cursor do computador, ó, você tem exatamente um aumento dessa eficiência, dessa capacidade de absorção por parte dos tecidos, tá bom? Só ali que você encontra? Não, eu também encontro no sistema renal. Lembra que eu falei lá que no sistema renal você tinha exatamente células, tá bom? Um conjunto de células que podem ter o papel de quê? Também reaproveitar itens, não é apenas você liberar excretas. Então, esse reaproveitamento de itens é bastante importante, interessante, tá bom? Que permite que você faça o quê? Faça exatamente o quê? Vamos dizer assim, você consiga retirar, tá bom? Itens que vão ser novamente necessários para a célula. Então, o sistema renal pode fazer isso. Então, ele reabsorve água, íons como sódio, potássio, tá bom? Pode reaproveitar algumas moléculas orgânicas, como algumas moléculas de açúcares, né? Proteínas, aminoácidos, tá? Então, com isso, o que acontece? Você faz um reaproveitamento desses itens, joga de novo para a circulação e as células vão trabalhar com isso aí, tá? E é claro, no sistema renal, você vai liberar depois os excretos. Mesma coisa até no sistema intestinal, né? Você reabsorve o que você quer e os demais itens que não forem utilizados vão compor depois lá o bolo fecal, tá bom? Professor? Coisa interrompe. Opa, fala aí. Peraí que eu me perdi aqui. Você perdeu? Quem é Vamos lá, que certo. faz a absorção? Tanto vale as células intestinais, tá bom? Como o sistema renal. Eu estou falando dos dois. Quem faz esse papel? Essa estrutura que eu chamo de microvilosidade. A microvilosidade faz esse papel. O que ela é? Elas são dobras de membrana. Eu aumento a área da superfície de contato. Vamos pensar. Quem está falando comigo, por favor? Jamile. Jamile, pensa o seguinte. Vamos dizer que você tem exatamente uma linha que vai daqui, onde eu estou apontando, até aqui. Eu estou ocupando todo o meu slide. Bacana? Mas eu posso ter a mesma linha numa área menor se eu chegar e fizer isso, ó. Dobrar essa linha. Vamos dizer que eu fizesse essa mesma linha que está esticada daqui até aqui, eu dobro. Dobrei. Se eu dobrar, eu ocupo o quê? Menos de um terço do meu slide. Então, eu posso ter a mesma superfície esticada, tá bom? Para uma área o quê? Ocupando um menor espaço. A ideia da microvelocidade é isso. Você ter a membrana, pensa que isso aqui é uma linha, pensa que isso aqui é uma linha, e tivesse esticada, ocuparia um espaço muito maior. Uma dessas só. Se você dobra, você vai ter a mesma linha, mas só que ter uma área menor em função disso aí. Por isso que você aumenta essa superfície em torno de 30 vezes. Então, eu consigo exatamente fazer o quê? Absorções. Quais os locais principais de exemplos que você teria isso aí? Por exemplo, o próprio intestino delgado, tá bom? Em que a segunda parte você tem lá o jejuno, que é a segunda parte do intestino delgado, específica no nosso sistema digestivo para absorver, né? Reabsorção não, absorver exatamente os nutrientes. E você tem aí também a questão do sistema renal, em que você tem o quê? Locais de reabsorção, como eu disse a vocês. Então, vocês preparam o excreto, a urina, porém, você também consegue reabsorver itens.
Melhorou, Jamile? Sim, Jamile? professor, obrigada. Nada, disponha. O resto, tá entendido? Tudo certo? Eu queria perguntar uma coisa. Pergunte. Então, as microvilosidades, elas vão se adaptando ao meio que elas estão, não é? Elas já estão adaptadas. Elas já estão adaptadas, seria isso. Porque, assim, elas não são do mesmo tamanho, mesmo formato para o intestino ou para a cavidade renal, por exemplo. Ou elas são Assim, sempre não, você iguais. tem um tipo. Não, a função é a mesma, tá bom? Mas você tem para uma estrutura como intestino e uma outra um pouco menor lá para a área para as áreas exatamente o que do sistema renal, tá? Mas o princípio de funcionalidade é o mesmo, só por causa do tamanho, né? Porque você pensar, por exemplo, o néfron, ele é microscópico, tá? Já o intestino delgado, não. A área, o calibre tem alguns centímetros. Então você tem uma área um pouco maior, mas a funcionalidade de ambos é a mesma. Não teria uma adaptabilidade, não seria bem uma adaptabilidade. Ela por si só já é uma adaptabilidade da membrana, da membrana. A membrana citoplasmática, tá? Essa aqui seria a membrana citoplasmática, mas é como se eu pegasse a membrana e fosse dobrando, fizesse dobras, tivesse um tecido e fizesse dobras e fizesse isso aqui. Aí com isso vai dando essas voltas aqui. Se você esticasse isso aqui seria o quê? Muito maior. Essa é a grande questão. Tá bom? Seria essa a ideia. Entendeu? Ficou claro. Pronto, que bom que ficou claro. Para os outros também, tá claro essa ideia, meninos? Lembre-se disso. Isso se adapta exatamente para o quê? Os tipos celulares que estiver falando. Você vai ver que em outros lugares você pode ter alguns desses? Pode. Mas só que isso vai depender de célula a célula. Mas a função, o desempenho, vamos falar dessa maneira, é o mesmo para todos eles. Tá? E daí? Daí você tem os estereocílios. Os estereocílios, eles aumentam exatamente muito o quê? A capacidade também de absorção. Lembra muito o que seria a microvelocidade, mas só que ele é mais fino, tá bom? E é uma superfície importante de trocas. Como assim trocas? Aqui você está vendo um exemplo que é o epidídimo. O que é o epidídimo? O epidídimo faz parte exatamente de onde? Do aparelho reprodutor masculino. Nós vamos conversar isso mais no final, quando eu falar exatamente de sistema reprodutor. Nós vamos falar do masculino e do feminino. Lá no epidídimo, você tem exatamente o que? A formação dos espermatozoides. Se você notar aqui, ó, você está vendo exatamente o que? Os estereocílios. E aqui embaixo, repara, tem exatamente umas estruturas. Isso aqui são os espermatozoides. São exatamente os espermatozoides sendo formados, tá? De uma forma mais evoluída. Daqui a pouco ela vai ter cauda, ele vai nadar, vai ter tudo isso aí. Porém, o que acontece? Nessa fase inicial, onde ele está exatamente sendo formado, as células vão ganhando essa estrutura. Então, daqui a pouco, isso aqui está saindo daqui e vai seguir em direção exatamente, por exemplo, aos canais deferentes. Ali está repleto exatamente o quê? Dos estereocílios. Então, eles têm movimento, tá bom? De um lado para o outro, igual um disparador de um lado para o outro, e vai favorecer exatamente muito o quê? Trocas. Trocas dos tecidos com relação a quê? Líquidos, íons, uma série de coisas para ajudar, auxiliar exatamente o quê? A nutrição dos nossos amigos que estão aqui, sendo formados aqui em grandes quantidades em virtude disso. Então, isso é bastante importante em função disso aí. Por quê? Isso vai fazer com que você tenha o quê? Exatamente células, tá bom? As quais vão ser garantidas a sua o quê? Sobrevivência, né? Então, com isso, você vai ter importantes superfícies de troca em função disso. Além disso, além dos estereocílios, você tem os cílios propriamente ditos. Ou seja, eu tenho alguns locais que eu posso exatamente encontrar isso em grande quantidade, tá? Eu já vou falar disso. São estruturas em que você tem o quê? Uma série de agrupamentos exatamente dos chamados microtúbulos, tá? E eles se juntam, tá? Formando exatamente uma estrutura que a gente chama de axonema. O axonema nada mais é que o agrupamento desses microtúbulos. E eles recobrem as membranas das células. Você vai ter isso, por exemplo, no trato respiratório. O trato respiratório é repleto desses cílios, tá bom? Por quê? Se você parar e pensar, você está aqui conversando comigo e eu estou aqui respirando também, igual vocês. Os cílios estão exatamente o quê? Limpando esse ar que está entrando. Porque vai entrar com poeira, fungos, bactérias, uma série de itens. Opa, Os pode cílios, falar. no caso, seriam os pelos? Ou não? Seria os pelos, mas de uma forma bem mais microscópica. Não seria os grandes, não. Porque existem exatamente os pelos do próprio nariz, da própria região. Por aí você tem microscópicos. A ideia seria a mesma, tá? Os próprios pelos das narinas têm essa função. Nós só estamos falando deles grandões. Os cílios são microscópicos. Você não só consegue ver a microscópio. Isso aqui mesmo
você recobre toda a superfície da cavidade do sistema respiratório, tá? Eles estão ali o tempo todo. E tem uma coisa muito interessante em função disso. Indivíduos que fumam, meninos e meninas, simplesmente perdem esses cílios. As células perdem exatamente essas estruturas. Então, por exemplo, se você vê um fumante, você conta com ele de manhã, você vê que ele sempre está com pigada, aquela tosse contínua, crônica. Por quê? Ele tem que fazer força para poder expelir exatamente o muco que vai acumulando nesse sistema respiratório dele. Porque simplesmente o que vai acontecer ali? O muco vai existir, vai ser exatamente essa substância viscosa que eu estava falando agora, tá? Na superfície dessas células, que favorecer a retenção dessa poeira, dessas bactérias, desses vírus, tudo isso aí. Ótimo. Mas só que além disso, o que você vai ter aí? Os cílios também limpando essas estruturas maiores. Então, eles são microscópicos ao longo da parte respiratória. Por exemplo, isso fala primeiro do sistema respiratório. Então, ele sempre está indo de um lado para o outro, limpando isso. Quando o fumante perde isso, ele precisa exatamente fazer o quê? Uma força para poder eliminar esse muco, porque é exatamente a secreção que vai acumulando. Isso pode acumular nos pulmões e causar infecções respiratórias. Por isso que, às vezes, o fumante tem tanta infecção respiratória, porque acaba acumulando esses itens, acaba sendo uma sujeira, né? Acaba sendo um material que pode transportar uma série de eventos, tá bom? Que podem causar doenças. Então, consequentemente, ele precisa expulsar isso aí, tá? Então, vocês têm essa propensão dessa tosse constante e contínua. Outra coisa que é interessante, tá bom? Ele tem um movimento muito coordenado, sincronizado. Ele vai realmente mexendo de um lado para o outro. O outro lugar que você encontra muito isso é a trompa de Falópio, a tuba uterina. O que é a trompa de Falópio? Vamos ver lá no final. Vocês, moças, têm exatamente o quê? Um órgão único, que é o útero, depois um par de estruturas, que são exatamente as trompas ou tubas uterinas, como queiram, e os ovários na parte mais inferior, exatamente ligados pelas chamadas pregas, né? E o que acontece? Quando você tem a ovulação, a liberação do ovócito 2, que depois vai se tornar o óvulo, depois com o amadurecimento, o que acontece? É uma estrutura imóvel, o ovócito. Então, ele é captado pela tuba uterina. Na sua extremidade, ele tem exatamente alguns cílios, mas depois no seu interior é repleto disso, tá bom? Então, com isso, ele é puxado para dentro da trompa, e depois, no período da ovulação, aquela dor que vocês sentem exatamente, que é o quê? Que são as cólicas, causadas pelos hormônios sexuais femininos, tá bom? Você vai ter também contratilidade das trompas. As trompas têm musculatura. Essa musculatura vai empurrar exatamente o ovócito. E depois disso, você ainda tem os cílios. Então, ele é empurrado, levado exatamente para o útero. Se houver fecundação, pode acontecer no chamado terço médio da trompa de Falópio, tudo certo, vai encontrar com o espermatozoide ali. Caso contrário, isso vai ser empurrado em direção ao útero e depois, é claro, não havendo fecundação, ocorre a menstruação naturalmente. Então, o que vai acontecer? Você tanto vai ter no trato respiratório como na tuba uterina esses cílios se movimentando, mas cada um com a sua função respectiva. E o que vocês estavam, como vocês estavam me perguntando, a questão exatamente que você tem nas narinas são exatamente pelos mesmo. Aqueles são pelos que também têm a mesma funcionalidade também de retenção. Tudo certo? Enquanto eu bebo água? Professor? Pode falar. Sim, professor. Não, Jamila. E alguns fluidos? Perdão, cortou, eu não entendi você direito. Fala de novo. A questão dos cílios, além de auxiliar na movimentação, ele também vai expelir alguns fluidos? Pode, porque exatamente você tem ali na base das células algumas pequenas estruturas que vão fazer com que haja, para não acumular exatamente os líquidos. A ideia do líquido que você está falando, exatamente a ideia também do muco, tá? Então essas superfícies têm que ser, às vezes na trompa de Falópio nem tanto isso acontece, mas na região respiratória você tem que ter, tá? Porque os líquidos vão se acumular na sua superfície, tá bom? Então tem que ser exatamente empurrado isso aí, para não reter exatamente isso dentro dos pulmões. Porque senão você pode ter infecções pulmonares, exatamente em função dos agentes biológicos. Os dois se combinam. Acaba sendo uma ação de limpeza mesmo. Ou se lavasse, esfregasse, né? A ideia do chão seria mais ou menos isso. Então você teria os cílios aí empurrando, né? Jogando de um lado para o outro, e com isso expelindo, jogando tudo isso para fora. Seria essa a ideia, sim.
Você teria ainda na base deles algumas glândulas, algumas pequenas glândulas, pequenas estruturas secretando muco e líquidos exatamente para reter. A ideia é reter isso para isso não chegar aos pulmões, a estrutura pulmonar. Entendeu? Entendi. Valeu. Então, com isso, o que acontece? Espera aí, vocês, né? Não, tudo certo. Então, com isso, o que acontece? Os tipos de epitélios, e isso é bom já ficar claro na cabeça de vocês, lembra que eu falei a questão das funções? O primeiro a gente falou, que é a ideia do revestimento, e a segunda é a ideia o quê? De glândulas. Glândulas, exatamente, vão te ajudar a você ter o quê? Secreções. Até isso, pela que a senhorita estava falando aí. Você tem pequenas estruturas que podem secretar esses líquidos que, a depender do local, vão ter algumas funções, tá? Que a gente vai descrever já já esses detalhes em relação a isso. Mas, no revestimento, só para a gente poder fechar, o que acontece? Você vai ter camadas de tecidos recobrindo os locais. E aí vem uma importante ideia que existe nisso aí. Lembra que eu estava falando para vocês de superfícies ainda agora? Falando, por exemplo, você tem a superfície externa. Quando você olha a superfície da sua mão, isso é uma superfície externa. Se você pensar dentro da cavidade de um órgão, estômago, a própria boca, por exemplo, na boca, a célula da sua boca, exatamente nesses locais, você tem uma superfície que também é externa. Ah, professor, mas está no interior da boca. Tá, está no interior da boca, porém, como ela recobre as paredes, você denomina em biologia isso de superfície externa. Mesma coisa pensando no estômago, no intestino delgado, intestino grosso e por aí vai, tá bom? Mas você vai ter diferentes camadas de alguns componentes que existem ali. Outro local também que é interessante são locais que são o quê? Abertos, diretamente com o ar. Por exemplo, são as mucosas. As mucosas, você escuta falar delas exatamente aqui nessa disciplina, na morfofuncional de tegumento, mas também você vai escutar muito falar dela na imunohematologia. E por quê? São importantes barreiras de defesa na mucosa. A mucosa tem exatamente barreiras de defesa muito importantes em função disso. Então, todo local que tem contato com o ar vai ter isso. Então, você vai ter o quê? Mucosa nasal, bucal, anal, uretral, a mucosa vaginal, todas elas têm contato direto com o ambiente. Então, estando em contato direto com o ambiente, você precisa exatamente de uma barreira eficiente, principalmente vocês, mulheres. Vocês têm exatamente uma proteção um pouco deficiente em função disso. Porque se você pensar na região vaginal, você tem apenas o quê? Os pequenos e grandes lábios protegendo essa área. Exatamente da uretra, a saída da uretra, e a saída exatamente de onde? Do útero. Então, com isso, o canal vaginal, né? Então, com isso, o que acontece? Fica de contato direto com o ar. Os pequenos e grandes lábios recobrem esses locais, e a gente vai discutir melhor isso lá quando chegar no aparelho reprodutor feminino, e você vai ter exatamente uma grande quantidade, inclusive uma de vocês está me perguntando agora de líquidos, você vai ter uma grande liberação exatamente também aí de líquidos. Tanto que você vai ter uma glândula muito específica, que a gente vai discutir depois, chamada glândula de Bartholin. Ela que confere exatamente a lubrificação exatamente na região da vagina. Então, isso vai ser bastante importante disso. Ah, mas por que o homem não possui? Porque ele exatamente tem o quê? Tem o tecido recobrido do pênis e exatamente você tem o prepúcio. Então, há uma estrutura muito mais protetora para a região peniana. Então, esse local, exatamente, quando você compara os dois aparelhos, tá? Tem exatamente, o homem é muito mais favorecido em função disso, quando comparado com vocês, mulheres. E todos os outros locais, boca, nariz, a questão do ânus, todos eles vão ter exatamente essas mucosas, porque eles ficam o quê? Diretamente em contato com o ar. Então, com isso, o que acontece? A possibilidade de você ter algum aspecto infeccioso é muito grande em função disso aí. Então, é bastante eficiente em função disso, tá? Tem outros locais que vão ter? Tem sim. Mas é a depender da quantidade disso, você vai ter exatamente outros tipos de funcionalidade. Além disso, você ainda tem o que a gente estava discutindo agora, a questão desses chamados neuroepitélios, né? Que são exatamente os pontos sensoriais, né? Dos órgãos de sentido, como eu disse ainda agora, né? Você tem lá, obviamente, corpúsculos, que vai estar ligado que a parte exatamente de olfato, tato, paladar, tá? Visão, audição, todos eles são corpúsculos sensoriais, captam informações para onde? Para o cérebro, e o cérebro identifica e faz o que é devido à resposta disso aí. Sem contar os demais que identificam outras questões, como temperatura, pressão e por aí vai. Além disso, desse epitélio de revestimento, você tem o glandular. E o glandular é uma função bem interessante, porque você vai ter, em linhas gerais, estruturas chamadas de glândulas, que são tecidos, os quais
permitem, né, possibilitam que a secreção. A secreção de quê? Líquidos, produtos, que a gente vai discutir já já em função disso aí. Nisso que eu falei, vocês querem perguntar algo, esclarecer alguma coisa, ou tá tudo tranquilo? Enquanto eu bebo água. Falando de hidratar. Pra mim, Tudo tranquilo. certo? Então vamos lá. Tranquilo. Beleza. Valeu, Jamile. Tá bom, meninas. Então, como eu estava dizendo, continua. Vamos lá, meu filho. Continua. Isso. Opa, continua demais. A gente vai discutir ainda mais essa função depois de falarmos dos tipos de tecidos, tá, meninas? Nós ainda vamos conversar bastante sobre glândulas, tá? Glândulas é muito importante esse evento. Mas vamos lá. Revestimento. Os tipos. Você vai ter exatamente 3 grandes grupos. Nós chamamos de simples, estratificado e pseudoestratificado. Eu vou tratar de cada um deles depois desse slide. O simples, tá? Você vai ter simplesmente ótimo, né? Pleonasmo. Você vai ter o quê? De uma forma bem comum, exatamente uma camada de revestimento. Então, você nota que no simples são camadas de revestimento de células. Já no estratificado, são estratos. Tá? Estratos quer dizer o quê? São camadas sobrepostas, uma sobre a outra. Já no chamado pseudo-estratificado, ele tem uma coisa interessante. Esse pseudo, tá? Esse prefixo, ele fala de falso. Identifica sempre falso. Então, pseudo, nada. Por que pseudo-estratificado? Porque se você notar aqui, ó, as células são o quê? Você tem uma grande, uma pequena, uma grande, uma pequena. Então, parece exatamente ser estratos, mas não são. São células de tamanhos diferentes, enfileiradas. É o que é diferente aqui, por exemplo, do extrato da estrutura estratificada, que são realmente camadas, ó. Uma camada sobreposta sobre a outra, tá? Então, com isso, você tem essa diferença entre um e outro. Tem uma coisa interessante que está aparecendo aqui, que daqui a pouco nós vamos conversar mais, que é a própria queratina. O que é queratina? Só um minutinho. Quando vai chegar no meio da semana, a voz também já vai ajudando. Tô falando tanto. Então, o que acontece? A queratina, elas simplesmente são o quê? Glicoproteínas que revestem as estruturas do organismo. Para quê? Locais de muito atrito, de muitas vezes desgaste de célula. Por exemplo, se você pegar o seu calcanhar do seu pé, você vai ver que ele é bem mais grosso, bem mais espesso do que você pegar aqui no seu rosto, na sua face, né? Você passa os dedos na sua face, você vê que ele é bem mais delgado, bem mais macio. Então, por que isso? Porque é um local de menos atrito. Então, locais de muito atrito, cotovelos, joelhos, né? Aqueles tombos que a gente fica tomando quando é infância, né? Caindo toda hora, aquela acaba o quê? Espessando mais o tecido, cria essas camadas queratinizadas, tá bom? E favorece exatamente a proteção. A gente vai discutir um pouquinho mais adiante disso aí, quando eu for falar um pouco de estômago, algumas coisas aí, tá? Então, só para a gente continuar em revestimento, o que acontece? Essas diferentes camadas aí caracterizam o quê? Os tipos de célula conforme a sua disposição. Bem, com essa ideia, você vai vendo lá que o epitélio, exatamente chamado simples estratificado, tem alguns nomes, tá? Então, você tem o quê? No simples, você tem o pavimentoso, cúbico, cilindro e o pseudo-estratificação. O que acontece? São diferentes formas de células. Então, essas formas de células dão exatamente esses diferentes nomes que vocês estão vendo aqui, né? Como pavimentos, formatos de cubos, né? Estruturas mais cilíndricas. Tudo isso é o formato da célula que a gente está se referindo. No caso do estratificado, se você notar, são exatamente estratos, camadas, tá? Que a gente vai ter de sobreposição. E esse pseudo que às vezes a gente usa, porque lembre-se sempre disso. Você tem o quê? Várias células enfileiradas, mas não tão estratos, é que dá essa falsa estratificação. É uma célula uma do lado da outra, mas só que de tamanhos diferentes, tá bom? Isso tudo, tá? Te leva exatamente a você ver o seguinte, ó. Repara, olha o que a gente estava falando agora. Lembra que eu disse a vocês que você pode, por exemplo, ter epitélio pavimentoso, revestimento, estou olhando a superfície do corpo, ótimo. Então eu vejo lá a superfície da minha mão, bacana, eu estou vendo exatamente as células. Porém, no interior de órgãos, por exemplo, aqui, ó, vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos são tubos. Você tem uma superfície, que é exatamente o quê? Essa camada que reveste dentro do tubo, desse tubo, que é o quê? A veia. Pode ser a veia, a artéria, tudo isso, tá? Isso que você está vendo aqui são as hemácias, as células sanguíneas dentro do tubo, tá? No sangue.
essa camada a gente chama aqui exatamente tanto do vaso sanguíneo como do coração, nas cavidades exatamente do coração, cavidades cardíacas, você chama de endotélio. O endotélio reveste exatamente o quê? Esses tubos, tá bom? Esse é o endotélio. Já no caso, por exemplo, um outro que a gente chama de mesotélio, e ele é bem interessante porque a gente vai tratar dele, vocês vão vê-lo, exatamente essa denominação ao longo de outras morfos, já viram, né? Você vai ver, por exemplo, na cavidade pericárdica, por exemplo, coração, dentro da cavidade torácica, você vai ter duas membranas ali bastante importantes. Uma que reveste o coração, que você chama de pericárdio, e uma outra que você reveste os pulmões, que eu chamo de pleura. Tá bom? Você, inclusive, tem duas lá, uma interna e uma mais externa. E aí, inclusive, uma de vocês está me perguntando em relação a líquidos, por exemplo, na pleura mesmo, é do pericárdio também. Entre uma pleura e outra, entre uma membrana e outra, vocês vão ver isso muito quando falarem de sistema respiratório, você vai ter uma grande quantidade de líquido, tá? Líquido para quê? Pensa o seguinte, o pulmão, ele aumenta de tamanho e diminui de tamanho. Por quê? Você está respirando. O coração também fica num batimento contínuo. Então, você vai ter uma grande quantidade de espaço entre o quê? O pericárdio, tá bom? A membrana, e a própria estrutura, o que é do coração. Por que eles têm líquidos? Pensa o seguinte, você está com uma bomba, que é o coração, que ele infla, ele faz um ritmo, né, de batimentos cardíacos, né? As sístoles, contrações, diástoles, relaxamento. Então, o tempo todo ele está contraindo e relaxando, contraindo e relaxando. Se não tivesse líquido ali, o que aconteceria com o coração? É bem provável que as células ao seu redor se rompessem. Por quê? Você não teria uma lubrificação. Igual uma porta, que às vezes é como que chama? Uma dobradiça. Quando não coloca a óleo, fica aquele barulho, né? Exatamente da dobradiça. Aí você chega lá, coloca óleo, coloca lá um óleo cinge, alguma coisa, e aí simplesmente melhora aquele som. A ideia do coração seria essa. Você tem o pericárdio, tá bom? Essa membrana e a musculatura cardíaca, entre os dois terem um espaço, ele é repleto de líquido. Esse líquido é exatamente para favorecer esse movimento. É o mesmo raciocínio em relação à pleura, que envolve o pulmão. Porque o pulmão, quando ele infla, ou seja, sua inspiração e sua expiração, esse movimento de inchar, de aumentar de tamanho e diminuir, faz com que você tenha o quê? Não haja um rompimento, obviamente, do próprio pulmão em função disso. Então, esses locais são bastante importantes terem essas membranas. E tem uma terceira, que é o peritônio. Aqui é peritônio, ficou pertônio, mas é peritônio. Depois tem que digitar isso aqui, tem um I aqui, tá bom? Estou apontando. Bem, esse peritônio também é recoberto por o quê? Por um mesotélio, por uma membrana chamada de mesotélio. Ou melhor, perdão, o peritônio é o mesotélio, tá bom? E o porquê isso é importante nessa cavidade, a peritoneal? É a cavidade do quê? Da região abdominal, onde você tem o quê? Uma série de órgãos, digestivo, renal, exatamente, obviamente tem a questão de vocês meninas, a questão do útero. Então, o que acontece? Nesses locais todos, você vai ter exatamente essa estruturação, tá bom? E, consequentemente, você vai ter o quê? A questão do movimento desses órgãos, o tempo todo se movimentando. Então, esse movimento também poderia quê? Haver uma laceração, um rompimento desses tecidos. E, consequentemente, você teria o quê? Uma perda celular muito grande. Então, você tem bastante líquido ali em função disso aí, que é garantido exatamente por esse revestimento aí de membranas, né, de células. Então, isso é bastante importante, como você está vendo aqui na função, para movimento das vísceras. Vísceras são exatamente os órgãos, em geral, dessas cavidades. Tudo bem até aí? Estão entendendo o que eu estou falando? Alguma coisa que passou aí e não ficou clara? Tudo certo? Ok. E daí? Bem, e daí tem mais coisa. E que você simplesmente tem agora o epitélio cúbico, simples, que ele simplesmente é formado pelo próprio nome já está dizendo, células com formato de cubos, né? Cuboides, né? Então, com isso são células o quê? Geométricas, né? Então, é claro, mesma formação tradicional do tecido epitelial. Ter camada de tecido com o quê? Sobre uma lâmina própria, uma lâmina basal. Importante exatamente para o quê? Você revestir locais como o próprio ovário, os túbulos renais, tá bom? Você vai ter esses tipos de tecidos, tá? E é claro, importante para secreção e absorção. É aquilo que vocês estavam me perguntando no nosso sistema respiratório. Ah, pode ter exatamente liberação de líquidos, professor? Pode.
Esses locais têm muita liberação de líquidos, então é importante ter essas estruturas aí em função exatamente de revestimento, tá bom? E é claro, bastante transporte acontece nesses locais. Esses transportes, exatamente, você vai ter o quê? Deslocamento de íons, de água, uma série de itens que a própria célula vai precisar em função do seu metabolismo. Outra coisa, exatamente, pode ser, olha o que eu falei para vocês, você pode ter cílios ou não, tá bom? Nesses locais. Tudo vai depender do local em que estejamos falando. E aqui vocês estavam perguntando, ó, como eu disse a vocês, as estruturas são microscópicas. Então você tem isso onde? A superfície das células. Tudo vai depender, obviamente, desse local para manter o quê? Tanto eventos de absorção, secreção, lubrificação, para haver passagem, trânsito, tá? Como eu disse, sempre para tentar preservar o máximo possível essas células. Então, essas estruturas ajudam muito nisso aí. Por isso que você tem o quê, ó? As estruturas aqui, ó, respiratórias, como a traqueia, brônquios, né? Com isso levando até próximos alvéolos pulmonares, dentro dos pulmões, como também no intestino, né? Principalmente o intestino delgado lá, como eu disse a vocês, lá na estrutura onde nós temos, obviamente, aí a questão dos eventos de absorção, junto com as microvilosidades. E o pseudo-estratificado, né? Com aquela falsa impressão que parecem camadas, mas são células ó, de diferentes tamanhos. Então, aqui, ó, uma maior, uma menor, uma maior, 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 depois uma menor, e por aí vai. Isso não são estratos, são apenas células de diferentes tamanhos, todas enfileiradas. Então, com isso, você vai ter uma irregularidade nisso aí, todo sob uma membrana basal. Você encontra muito isso nas estruturas do aparelho reprodutor masculino, né? Como canal deferente, depois, que a gente vai ver lá no aparelho reprodutor, na própria uretra masculina, também se encontra muito desses tecidos. Também vão estar lá nas vias respiratórias, e como a gente falou ainda agora, a própria estrutura do epidídimo, né? Onde você tem lá os estereocílios, né? Ajudando tudo que em secreção e transporte, obviamente, de itens em função disso aqui. Olha aqui a traqueia que eu falei para vocês, do sistema respiratório. Olha exatamente os cílios aqui, ó, bem microscópicos, e vão estar de um lado para o outro, limpando, obviamente, esse ar que está chegando aí nessa estrutura. Ok? Vamos ver. E aqui é só para vocês poderem ver exatamente as estruturas que nós vimos anteriormente. Aqui, ó. Os vasos sanguíneos, a região exatamente lá dos canais deferentes, você tem as células, os espermatozoides sendo formados, os estereocílios. Aqui os cílios, exatamente aonde? Também aqui nas estruturas lá do tecido epitelial. Aqui você tem as microvilosidades, aqui as dobras de membrana, ó. Exatamente as células arrumadinhas, que elas poderiam estar esticadas, mas aqui eu ganho mais superfície de contato em função disso aí. Você tem aí nos epitelios de revestimento, como eu disse, além do simples, o estratificado. São estratos, são camadas sobrepostas, tá bom? Com diversos tipos, também de células dessa sobreposição. Pavimentoso, cúbico, cilíndrico e epitélio de transição, típicos do sistema renal. Isso aqui, o epitélio de transição. Esses estratos, essas camadas, se organizam de tal maneira que vão ser recobertos, por exemplo, pela própria queratina. Então, o que acontece lá quando a queratina está aí recobrindo isso aí? Você simplesmente tem o quê? Uma estrutura de glicoproteína. Queratina é glicoproteína. Ela recobre essas regiões. Você tem isso, como eu disse a vocês, o calcanhar, os cotovelos, por exemplo, locais que vão sofrer muito atrito. Mas você pode ter isso dentro do estômago. Como assim dentro do estômago, professor? É que no estômago, vocês estudaram, vão estudar, né, pelo semestre de vocês, exatamente a questão de quê? Que ele faz uma grande produção, uma secreção de suco gástrico. O suco gástrico é composto exatamente de um item ácido, conhecido como ácido clorídrico. Então, esse ácido clorídrico ajuda exatamente para o quê? As atividades enzimáticas, a digestão de, por exemplo, principalmente de proteínas. Então, você tem uma grande produção, exatamente de suco gástrico, repleto de ácido clorídrico. Então, vocês sabem exatamente que ácido é altamente corrosivo. Então, para você proteger essas células, você tem uma camada, você cria mais grossa, que exatamente é o quê? De queratina, dessas glicoproteínas. Elas vão ajudar muito esse processo exatamente de quê? De não haver um desgaste grande dessas células. Isso é bem interessante, tá bom? Essa queratina, que pode também ser encontrada onde? Na boca, faringe, esôfago, tá bom? Também, uretra, vagina. São locais exatamente que aumentam o poder protetivo dessas regiões, tá bom? E é claro, eventos que simplesmente vão ter o quê? Vão proteger vocês contra diversas coisas. Não apenas substâncias químicas, como o ácido clorídrico, mas também ataque de bactérias e outras coisas mais.
Tudo isso faz com que a célula, tá bom, faça uma produção contínua disso, tá? Ela desgasta certamente essa queratina, tá bom? Mas ela garante também essa protetividade desses locais. Então é importante, inclusive você vai usar muito esse termo em imunologia, chamada de barreira mecânica, uma barreira na qual exatamente impede que haja entrada de micro-organismos para o organismo. Alguma coisa especial, meninos? Tudo bem? Tá bom. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Fiquei curioso, menino. Aqueles insights que nós temos de professor. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver como é que tá minha vida aqui, meus meninos. Enquanto isso, vão pensando aí se querem eu fale alguma coisa em especial. Deixa eu ver. Professor, Tô te ouvindo. Vai lá. Enquanto eu tô aqui olhando... olhando. disponibiliza esse slide pra gente, porque às vezes eu tento copiar algumas coisas importantes, só que passa rápido. Tá disponibilizado. Já está há muito tempo. Ah, tá no AVA. É de domingo, tá lá, no AVA. Tá bacana lá. Isso, é o que ainda não consegui acessar, mas deve regularizar e eu vejo. Você tem uma ideia? Tá até tecido conjuntivo. Inclusive tecido conjuntivo lá. Se você olhar, você vai ver tanto a questão de não só epitelial, como também conjuntivo. Esses itens todos vão estar lá já disponibilizados para vocês, tá? Inclusive, garotas, eu devo fazer já uma disponibilização dos demais. Até toda unidade 1, eu devo deixar tudo já disponibilizado lá para vocês. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui na minha turma, pelo jeito. Dona Ana Carolina, Bárbara, Fernanda, Gabriela, Gabriele, Janine, senhorita Janine, tá por aqui, muito bom. Lucicleide, Maria Carla, pronto, crescemos um pouco mais. Cadê o resto? Como sempre, não importa também só vocês, o resto tá tirando férias. Não tire férias, não. Lembre-se que o Ava é meu amigo. De vez em quando ele fala, ó, o pessoal apareceu, professor. Eu falei, pois é, a gente tem que saber onde é que anda. Alguma pergunta, meninas? Tudo certo? Tudo tranquilo? Ótimo. Pra mim, tudo tranquilo. Graças a Deus, Gabriela. Então, ótimo. Os demais também, pelo jeito. Então, vamos lá. Vamos continuar a trabalhar. E daí, professor? Bem, e daí? E daí, deixa eu primeiro... E daí, compartilhar. Vamos compartilhar aqui. Das morfos aqui, elas não foram ainda contempladas para irem para as aulas presenciais. Então, infelizmente, pelo jeito, a gente ainda não se encontra na faculdade. Eu comecei a me encontrar com as minhas matérias técnicas. Farmacologia esse ano mesmo tá. Vai ter encontros presenciais. Mas algumas turmas só que vão ter. Que peninha, não vou ver vocês pessoalmente. Ah, professor, mas eu não quero ver você, tá bom aqui. Então tá bom, então, quero me ver só por aqui, tá tudo certo também, não tem problema não. Vamos lá. Partilhando. Deixar de blá blá blá. Vocês estão caladas hoje. Estão acordadas? Próximo semestre a gente se encontra. Ah, se vê mesmo. Você pode estar certo disso, naqueles corredores de um jeito ou de outro. Vai sim. Então tão calados que eles ficam achando que vocês estão dormindo. Só a dona Jamile que está acordada. Ah, graças a Deus. Discordada. Graças a Deus, estava preocupado. Acordadíssimo. Pois. Mas... Ah, nossa, essa espreguiçada aí foi ótima, acordadíssima. Eita. Vamos lá. Estão vendo os slides, garotas? Tudo certo? Sim. Sim. Ótimo. Vamos lá, continuando o feijão. Vamos nessa. Tem muita... vamos acabar daqui a pouco epitelial. Coisa boa, poder começar meu tecido conjuntivo. Excelente. Vamos lá. Então, meninas, como eu estava falando aqui, você tem os tecidos estratificados. São exatamente o quê? Camadas sobrepostas umas às outras, os chamados estratos. Esses estratos exatamente estão em diversos locais, como eu disse a vocês, boca, faringe, esôfago, uretra, vagina, locais que precisam exatamente ter essas camadas teciduais. Inclusive, porque se você pensar, isso é bem interessante até falar disso. Repara que são exatamente locais que têm muito contato com alguma coisa ou algo mais assim que faz um ataque constante. Por exemplo, esôfago mesmo, você vai ter a passagem dos alimentos, querendo ou não, você tem atrito nesse tubo, em função das passagens dos alimentos. Locais também que sofrem ataques de bactérias, pela própria flora bacteriana
comum, né, desse local, mas podem vir a aumentar. Então, você tem essa camada, essa barreira, para evitar exatamente que essas bactérias possam entrar exatamente em contato direto com o organismo. Boca, a mesma coisa. Faringe, idem. Locais por onde são abertos. Então, com isso é interessante ter essas camadas, esses estratos. E, é claro, eles todos vão ter esses eventos protetores, como a própria queratina, essa glicoproteína de revestimento. Então, isso é bastante importante em função disso aí, para haver uma proteção eficiente desses locais. E daí, professor? E daí, continuando, você ainda tem os estratos, né, que chama de pavimentosos, por exemplo, que exatamente são o quê? Grandes camadas. É aquilo que eu disse para vocês, ó. Por exemplo, mucosa. Mucosa, você não está falando que mucosa exatamente tem locais que estão voltados para superfícies abertas? Sim, é só você lembrar. Você tem a boca e os demais que eu citei, mas, por exemplo, o esôfago é um tubo. Ele é um tubo. Pensa numa mangueira de jardim, você tem um tubo. Aquilo ali é o esôfago. Ligação boca-estômago. Ótimo. Você tem uma superfície aberta. Por aqui vai passando o quê? O bolo alimentar. Então, com isso, você vai ter um contato com a superfície aberta. Consequentemente, você vai ter uma mucosa. Alguns locais têm mais que a outra. Por isso que, às vezes, meninas, em eventos digestivos, é ruim quando você, por exemplo, provoca o vômito, com o vômito acontece, porque você sente uma queimação nesses locais. Por que você sente uma queimação no esôfago? Porque aqui não é apropriado para você ter exatamente o quê? Um ataque, por exemplo, de um suco gástrico. Que é isso que acontece quando você ocorre o vômito, né? Aquele bolo alimentar que estava ali, o quimo, né? Ele pode retornar para um local exatamente que é pouco protegido. Por isso que às vezes você sente aquela queimação, aquele ardor, exatamente em função disso aí, tá bom? Então, é claro, nesses estratos, você vai ter isso, mas ele acaba sendo uma barreira física, mas às vezes não é tão eficiente, porque o esôfago é um tubo de passagem. Então, por isso que não tem tanta queratina. É diferente do estômago, né, como a gente estava falando agora, né, que exatamente você teria uma camada grossa de queratina, né? Inclusive, vamos discutir um pouquinho mais isso. Então, você repara que essas camadas vão exatamente proteger esses locais. Mas tem certos locais, garotas, que exatamente não tem essa vamos chamar assim, essa função, não, essa característica, vamos dizer dessa maneira, essa característica para sofrer esse ataque aí de substâncias, de outras coisas em função disso aí. Tá bom? E daí? Acabou? Ih, acabou nada. Vamos nessa. Opa, fale. Alguém ia falar alguma coisa. Certificado, ele também vai ter essa queratina? Perdão, cortou, eu não te entendi direito. Quem está falando, por favor? É, Ana. Fala, Ana, manda aí. O tecido, o pseudoestratificado, ele também vai ter a presença dessa queratina? Olha só, o pseudoestratificado ele é interessante. Não tem tanta, tá? São locais. E olha só, Ana, até é interessante você me perguntar isso. O pseudoestratificado, como são células diferentes, geralmente são. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, só para te ilustrar isso aí para você, tá bom? Aqui no. Bom, deixa eu usar esse aqui. Repara que o estratificado são camadas. São várias camadas sobrepostas. Pensa num bolo, você está botando várias camadas. No pseudo, deixa eu arranjar um pseudo. Olha o pseudo aqui, ó. Você tem praticamente não, você tem uma camada só. Se eu fosse comparar o pseudo, tá bom, com o estratificado, o efeito protetor do estratificado é muito melhor, né? Já que eu tenho várias camadas nesse bolo, não é isso? Aqui, se eu tiver um ataque de alguma coisa, o que acontece? Eu vou destruir a única camada que tem. Então, por isso que o pseudo-estratificado não seria interessante para esses eventos, tá? Ah, mas não tem locais que podem ter? Pode ter. Pode, de repente, ter uma camada mais de queratina. Porém, não é a característica padrão, tá? Geralmente, esses estratos, inclusive os próprios estratificados, elementos de transição, tem locais exatamente que não vai sofrer tanto ataque de algo. Por exemplo, esse estratificado de transição mesmo, você encontra muito no sistema renal, tá bom? Você vai encontrar muito lá no sistema renal. Então, com isso, você vai poder disponibilizá-lo ali. Mas tem certos locais que tem outros tipos, porque o estratificado é bom porque exatamente tem o quê? Várias camadas. Por isso, você juntando com a queratina, faz uma eficiente o quê? Estrutura protetora. Entendeu, Ana? Entendi, sim, professor. Valeu. E daí? E daí? Professor, Opa, fala aí. Vou tirar os gatos. então no esôfago é um pseudoestratificado? No esôfago é um pseudo estratificado. Não, você tem ali, você tem um epitélio, tá? Um pouco mais fino. Mas repara uma coisa. Deixa eu voltar lá para o esôfago aqui. Cadê o esôfago? Eu estava vendo agora aqui, menina. Peraí.
Nesse instante aqui, estamos falando dele. Aqui, pronto. Repara, aqui embaixo você vai ter muito mais epitélio de uma camada só, tá? Tanto que é um estratificado pavimentoso, por que ele considera como estratificado pavimentoso? Porque exatamente ele tem camadas mais finas. Mas o que ele vai ter muito ali? A mucosa. Mucosa, exatamente, é como se eu pegasse aqui, ó, repara. Aqui você vê as camadas. Aqui, pronto. Melhor aqui. Você tem as camadas aqui, ó, o estratificado aqui. Porém, quando vai chegando próximo aqui, você tem a camada só de células. E em cima, você joga a mucosa. Puf, jogou a mucosa. Por que a mucosa é interessante estar aqui na estrutura do estômago, do esôfago? Porque você precisa de lubrificação. Se você tivesse camadas mais grossas ali, o que acontece? Você não teria lubrificação. Repara que, por exemplo, quer ver um exemplo bem prático? Você pega lá o seu calcanhar. Seu calcanhar exatamente é o quê? Não o seu, das mulheres em geral. É um pouco mais ressecado. Então, o que vocês fazem? Vocês passam creme, etc., para exatamente o quê? Umidificar aquelas regiões. E por que isso? Porque, tipicamente, ele não tem liberação de líquidos. Por isso que ele resseca e desidrata. É a mesma coisa a ideia de você ter aqui o esôfago. O esôfago, você precisa da mucosa para que haja o quê? Uma umidificação. Por quê, professor? Lembra que aqui está passando alimento. Às vezes está passando alimentos o quê? Menos. O que acontece? Geralmente o indivíduo, às vezes, não mastiga de uma forma adequada, já engole o alimento, né? E aí quase se engasga. Por que isso? Porque exatamente ele precisa o quê? Aquele alimento ser o quê? Umidificado. A saliva faz isso? Enche de muco? Enche. Mas, às vezes, o que acontece? É necessário mais, obviamente, o quê? Mais muco, mais líquido. Então, o esôfago vai ajudar em função disso aí. Por isso a mucosa. Então, ele é bem mais delgado. A ideia do esôfago é exatamente uma camada mais delgada. Por isso, apesar dele falar que é estratificado, mais pavimentoso, a camada de células é bem mais fina em função disso aí. Por isso que ele irrita fácil. De vez em quando as pessoas reclamam de queimação, de ardência, é porque se sente mais, porque é uma camada de tecidos bem mais delgada quando comparada com outros estratos em função disso aí. Entendeu, Jamile? Jamile, aí ainda? Foi Gabriela, mas entendi. Ô, Gabriela, tá bom que seja Gabriela. O timbre de voz foi um pouco parecido. Então, senhorita Gabriela, entendeu? Sim. Bacana, tá bom. Qualquer coisa, me para de novo. E daí, professor? E daí? Daí a gente começou a ver glândulas. Esse slide até ficou um pouquinho fora de ordem, mas já vou aproveitar aqui porque a gente já vai falar de glândulas. O que vocês estão vendo aqui, meninas, é o epitélio, tá bom? O tecido epitelial, com a outra funcionalidade dele, a formação das chamadas glândulas. As glândulas nada mais são do que o quê? Elementos de secreção, tá? Produção de produtos. Produtos os quais podem ser tanto para o meio externo, e abrimos de novo um parênteses porque eu falei ainda agora. Meio externo, garotas, é vocês lembrarem sempre do seguinte, nós estamos falando de meio externo como, por exemplo, a questão exatamente, quando você pensa, vamos falar assim, como glândulas lacrimais, glândulas sudoríparas, tudo isso é meio externo. Mas você pode também ter o quê? As glândulas que liberam exatamente o quê? Produtos para o quê? Para locais específicos, como, por exemplo, os vasos sanguíneos. Então, eu posso ter secreção direta para o vaso. Em função dessas secreções, eu vou classificá-las exatamente como o quê? Glândulas diferenciadas. Quando eu comparo algumas que liberam para o meio externo, começa aqui, vou até aproveitar já que está o nome aqui, vamos lá. Temos exatamente as glândulas exócrinas, tá? Então, as exócrinas, esse exos é de fora. Mas fora para onde? Fora do corpo? Fora do corpo. Mas pode ser para dentro de uma cavidade de um órgão? Pode também. Se eu pensar na glândula exócrina, como, por exemplo, a que secreta ácido clorídrico para compor o suco gástrico no estômago, isso é uma glândula exócrina. Por que exócrina, professor? Porque é exatamente para uma cavidade. Uma cavidade que é o estômago. A boca, glândulas salivares, também pode ser o quê? Uma glândula exócrina? Certamente, um excelente exemplo. Por quê? Cavidade bucal. É meio externo? Certamente é. Lembre-se sempre, meninas, que a questão exatamente da biologia, cavidades, tá? Locais abertos, são exatamente o quê? Estruturas, tá? Consideradas o quê? Zonas abertas. Então, com isso, são zonas para elementos exócrinos. Isso faz com que você tenha exatamente o quê? Essas cavidades. Essas cavidades, por sua vez, garotas, sejam exatamente locais considerados exatamente o quê? Com secreções exócrinas. Já no caso do endócrino, você tem o quê? O elemento de secreção direto aonde? Na corrente sanguínea.
Por isso você está vendo capilares sanguíneos aqui. Mas só que esse produto vai ganhar um outro nome. O produto exatamente dessas células que são lançadas diretamente nos capilares sanguíneos, como é que você chama? Hormônio. Então, hormônio é o produto exatamente de quem? Das glândulas endócrinas. E, consequentemente, este produto será lançado diretamente onde? Nos ductos sanguíneos, no caso, os capilares. É só isso? São esses dois tipos? Não, deixa eu só avançar para o outro, que o outro tem mais coisas. Quando você falar desses tipos morfológicos, como eu disse a vocês, você tem endócrino, que é um produto exatamente lançado aonde? No vaso sanguíneo. E esse produto, vale a pena sempre lembrar que é chamado de hormônio, não me esquece isso. E a exócrina é um produto lançado para o meio externo, através de ductos. E lembre-se de uma coisa, garotos. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Esse meio externo é considerado tanto que a superfície do seu corpo, como a glândula sudorípara, como que também as cavidades de um órgão. Se você pensar na boca, se você pensar no estômago, esses locais todos aí, tá bom? São exatamente elementos, os quais são cavidades externas. Mas só que, além da endócrina e além da exócrina, eu tenho uma outra? Tenho. A famosa anfícrina ou mista. Tá? O que é anfícrina ou mista? Elas apresentam os dois tipos de secreção. Tanto o endócrino como o exócrino. Eu já vou mostrar uma glândula anfícrina ou mista. Então, ela tem a capacidade exatamente de liberar produtos diretamente para o quê? A corrente sanguínea, tá bom? A porção endócrina e uma porção exócrina, na qual exatamente você libera o quê? Produtos em cavidades, tá bom? Então, você pode também fazer isso aí. Bem, então mostra aí pra gente. Vou mostrar. Por exemplo, a anfícrina ou mista, você tem importantes exemplos aqui que eu estou dando. Por exemplo, o pâncreas. O pâncreas vocês vão estudar depois, já estudaram, não sei como é que tá a vida de vocês, lá em morfofuncional, digestivo, renal e hormonal. Lá você vai ver que as porções endócrinas, tá bom, do pâncreas, são exatamente as chamadas, que eles chamam de ilhota pancreática, é conhecido como ilhotas de Langerhans. As ilhotas de Langerhans são exatamente essas, são regiões, são porções do pâncreas, da estrutura do órgão pâncreas, exatamente que produz isso aí. São células que depois vocês vão conhecer como o quê? Ou já conheceram? Alfa, beta e delta. E o que acontece? Na alfa, você produz um hormônio que é conhecido como glucagon. A beta, você produz exatamente um outro hormônio conhecido como insulina. Esses dois andando juntos, insulina e glucagon, faz os equilíbrios exatamente de concentrações de açúcar no sangue. Então, são eles que atuam diretamente na corrente sanguínea fazendo isso. E as delta, professor? As delta vocês vão aprender que exatamente faz o controle do sistema digestivo, mas um outro hormônio é liberado. É conhecido como somatostatina. A somatostatina faz parte exatamente dessa porção endócrina do pâncreas, tá? Mas tudo isso aí, esses detalhes hormonais, é lá com a turma que vai explicar renal, digestivo e hormonal, ou talvez eu mesmo, né, que eu também ministro essa aula. Bem, mas isso aí é a porção endócrina. Qual é a porção exócrina, professor? Vocês conhecem muito. É o suco pancreático. É o suco digestivo proveniente pela última parte da digestão, que ocorre aonde? No intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado, lá no duodeno. Então, você vai ter a primeira porção lá, você vai ter a última parte dessa digestão, né? Tudo que você não digeriu até o estômago, os últimos processamentos ocorrerão aonde? Lá no intestino delgado, no duodeno, e, consequentemente, senhoras, vocês terão exatamente o quê? A questão exatamente desse processo digestivo. Então, vários elementos enzimáticos vão ser liberados nessa porção exócrina. Então, essa porção exócrina, que é exatamente o lançamento lá no intestino delgado desse produto, suco pancreático, é a porção exócrina disso aí. Até aí, tá tudo bem? Alguma coisa do pâncreas que vocês queiram perguntar antes de ir para o ovário e testículos, garotas? Tudo certo? Bacana. Então, deixa eu... Tudo certo. Então, enquanto eu tô bebendo água aqui, deixa eu pensar dar uma perguntinha para vocês de presente. Se vocês tivessem que falar para mim de ovários, uma coisa que é de vocês, íntima de vocês, quais seriam as porções endócrinas e exócrinas, hein? Pergunta boa, professor. Boa para uma prova presencial, né? Também acho bacana. É pena que a gente só mostrar as provas online. O que vocês acham, meninas? Me contem aí. Ovário. Qual seria a porção exócrina
Qual seria o produto exócrino? Qual seria o produto endócrino? Na cabecinha de vocês, me contem. Temos tempo, até meio-dia, pessoal. Depois eu tenho aula, então vocês podem pensar à vontade. Sinta-se à vontade. Porção exócrina e elemento endócrino. Quem seria nesse ovário, hein, meninas? Acho que vocês estão tímidas. Deixa eu falar o nome de vocês, que vocês se animam. Ana Carolina, Bárbara, Fernanda, Gabriela, Gabriele, Jamile, Janine, Lucicleide, Maria, Carla. Hein, senhoritas? Porção exócrina do ovário. Qual seria a sugestão? Me ajudem. A produção exócrina vai produzir os óvulos? Bacana, Lucicleide. Primeira parte já matou. Isso mesmo. Os óvulos estariam exatamente na exócrina. Até me animei para contar já que seria a porção exócrina do testículo. Seria os espermatozoides, o próprio esperma. Isso é o exócrino. E o endócrino. Posso dar uma cola para vocês. Estou gente boa hoje. Vamos lá. Estamos falando exatamente dos hormônios que regulam exatamente o ciclo ovulatório. Em especial, quando vocês estão, depois de vocês terem ovulado, tem um hormônio que entra em ação. Quem é esse hormônio? É o estrogênio? Progesterona. Isso, a dupla. Valeu, Ana Lucicleide. É isso mesmo. Progesterona e estrogênio. Esses dois, depois que você tem o rompimento do folículo ovariano, a saída do ovócito, você tem exatamente uma estrutura secretora o quê? De elemento endócrino. Quem vai ser esse hormônio? Exatamente estrogênio e progesterona. Estrogênio e progesterona é a porção endócrina do ovário. E a parte exatamente exócrina é futuramente o óvulo, né? Porque o que vocês ovulam é o ovócito 2. O ovócito 2 é liberado, depois ele amadurece para óvulo. Vamos discutir tudo isso em reprodução. E no caso, como eu falei, tô gente boa hoje, lá no testículo você vai ter liberação de testosterona, em função do quê? Do LH, que atua nas células de Leydig, e nós vamos discutir isso depois. Muito bem, meninas. Então, e daí, professor? Bem, e daí, continuando, esse é o raciocínio, exatamente o que vocês tiveram. Muito bom. Muito bom, muito bom. E daí, professor? Bem, e daí? Continuando aqui, deixa eu olhar. Tô aqui distraído, tranquilo. Pois é, 9h20, tem muito tempo, graças a Deus. Então, com isso, olha lá. Falamos exatamente das glândulas anfícrinas ou mistas. Lembrem-se sempre disso. Tem os dois tipos de secreção, tanto endócrino como exócrino. Pronto. Já está claro isso, acho que está já claro na cabeça de vocês. Quando falamos do exócrino, lembre-se sempre de uma coisa. Tanto vale eu falar esse produto sendo liberado para o quê? O meio externo, a superfície do seu corpo, está lá a questão, obviamente, de glândula lacrimal, glândula sudorípara, tá? Como vale também para dentro de uma cavidade. Então, cavidade, nós podemos falar o quê? Estômago, boca. Todos esses eventos aí são eventos exatamente o quê? Exócrinos. Então, sempre considere isso aí. Essas estruturas, tá? Pode ser exatamente o quê? Por número de células secretoras. A gente pode exatamente ter essa, vamos dizer assim, essa classificação, tanto unicelular como pluricelular. Tá? Na unicelular, por exemplo, você tem alguns produtos, como, por exemplo, mucina. Mucina, tá? É um tipo de muco, tá? Que você secreta, você faz exatamente secreção disso aí. E adivinha onde é que tem esse muco? Árvore respiratória. São elementos exatamente de quê? Onde você faz aquela retenção, essa retenção exatamente de quê? De itens. Itens os quais são exatamente o quê? Para você poder reter aquela série de o quê? Poeira, bactérias, itens os quais poderiam encher de uma série de agentes infecciosos suas árvores respiratórias, seus pulmões. O intestino, você auxilia exatamente para quê? E isso é até interessante, eu não comentei, porque a gente fala muito mais em digestivo, quando o ministro faz aulas. Ele ajuda a passagem do alimento, mas também acaba protegendo da ação exatamente desses elementos ácidos que você teria lá em relação ao próprio estômago, mas também o intestino, para quem não conhece, tem elementos alcalinos, porque você tem um pH que é em torno de 2,
tá? Lá no estômago. Mas daqui a pouco você muda isso no intestino delgado para um pH em torno de 8, né? Dá um salto, né? Eleva esse pH, que torna bastante alcalino. Então, isso aí vai proteger as células. Então, consequentemente, o que você vai ter? A mucina vai ser um importante evento para isso aí, que é também a base do muco para isso, tá? Você ainda tem os eventos pluricelulares. Isso vai ser uma grande base das glândulas todas, né? As glândulas, principalmente quando a gente pensar em glândulas que produzem hormônios, né? A grande maioria. Ou então, estamos falando de quê? Estamos falando de tireoide, estamos falando de hipófise, estamos falando de suprarrenais, várias delas, tá bom? A grande maioria que você tem pelo corpo. E elas todas vão exatamente ter o quê? Uma estrutura, uma cápsula de tecido conjuntivo que vai envolver essa estrutura e uma série de itens de saída. O próprio estômago também é repleto disso aí, tá? Exatamente, você vai ter itens dos quais você vai secretar muito dessas substâncias. Então, isso é bastante importante em função disso, tá bom? Bem, e disso, continuando. Bem, você ainda vai ter nesses eventos pluricelulares, sempre lembre disso, uma porção secretora, tá bom? E os ductos. Esses ductos são exatamente o quê? Pontos de passagem, pontos de saída. E as porções secretoras são porções exatamente que vão ser o quê? Pontos de produção desses produtos que estão aí. Então, isso é bastante importante em função disso. Esses produtos vão te ajudar, vão favorecer exatamente o quê? Essa questão da produtividade desses itens, tá? Então, isso ajuda a secretar exatamente itens que vão ter diversas funções, conforme a necessidade, é claro, das células de uma maneira geral. Bem, nesses itens exócrinos, conforme o produto, a secreção, como eu disse a vocês, você vai ter lá nos elementos de mucosa, tá bom? Onde você vai ter secreções mais viscosas, vai ter muitos chamados mucopolissacarídeos, tá bom? São muito à base de açúcares mesmo, tá bom? Você vai ter as famosas células caliciformes, são células em formato de cálice, tá bom? Você vai ter muito lá no sistema renal também, isso aí. Serosas, onde você vai ter ele mais viscoso, tá bom? Mais claro, mas também vai ter muita proteína. Por isso que às vezes aparece por exemplo, você tem às vezes um mau cheiro exatamente em função da própria sudorese, em função disso aí. Porque exatamente, como é um teor proteico, também aumenta muito a quantidade de bactérias, tá bom? Acaba sendo um meio de cultura de bactérias. Então, as glândulas sudoríparas também têm essa característica. E você tem as seromucoses, que são submandibulares. Elas se somam às outras glândulas parótidas, todas que estão próximas à boca, em função disso aí. Muita produção exatamente de saliva, de elementos exatamente para favorecer o quê? Tanto a ação enzimática para alguns tipos de alimentos, como açúcares, né? Uma digestão apenas prévia disso aí, a finalização vai ser no intestino delgado, como também a questão de umidificação do próprio bolo alimentar. Isso vai ser bastante relevante em função disso aí. Dúvidas, perguntinhas, alguma coisa, garotas? Tudo certo? Me digam aí. Tudo fácil demais, né? Bacana. Tá muito fácil, professor. Tá muito mole esse assunto. Graças a Deus. Coisa boa. Tá, E daí? muita coisa para absorver. Professor, eu vou ter que assistir de novo essa aula. Eu também. Adivinha por que tem exatamente... Que aí acontece às vezes. Como vocês estavam falando, professor, que meu Ava não abriu, não consigo ver o Teams, não vou ver nada, não vou aprender. Não, que é isso. Por isso que eu dei um presente para vocês. É isso que existe lá o YouTube, olha que bacana. Eu boto tudo editadinho para vocês logo após a aula, olha que bacana. Nossa, você é gente boa demais. Essa aula, eu consegui estudar essa aula e ainda estou com a cabeça cheia, viu? É mesmo? Prepara que vai ter que encher mais, tem muita coisa. Só estou começando, essa é a ponta de um iceberg. O iceberg embaixo do mar, ó, é enorme, um monte de coisa. Misericórdia. Misericórdia. Todos os santos vão ajudar. Deus ajuda quem cedo madruga. Lembra daquela história? Pois é, tá tudo certo. Continuando. Então, temos lá as células, obviamente, que compõem essas glândulas, mas só que tem uma coisa bastante interessante, que é a liberação de secreções. Conforme a liberação de secreções, meninas, vocês vão ter diferentes tipos. Por isso existem as holócrinas, merócrinas e holomerócrinas, também conhecidas como apócrinas. O que acontece com as holócrinas? As holócrinas apenas secretam o quê? Vão secretar simplesmente o quê? A secreção da célula e da substância. Sabe o que significa? Quando você uma produção, pensa nas sebáceas mesmo, aquela história dos cravos e espinhas,
É claro, não vocês que têm peles de pêssego e certamente essas peles de 17 anos de idade, não existe isso. Mas aquelas suas inimigas, aquelas pessoas que não gostam muito, aquela menina tá cheia, parece uma cratera da lua, aquela própria. Então, aquelas ali, o que acontece com elas? Quando ela espreme o cravo não sai apenas as bactérias, a secreção, pula a glândula inteira. A glândula toda sai, Então, você há uma perda exatamente da estrutura, tá? Da própria glândula. Por isso que às vezes fica aquele espaço, né? Passar um cremezinho, alguma coisa, fazer um tratamento dermatológico, o que acontece? Vai ficar aqueles espaços ali no rosto. Então, isso é exatamente porque as glândulas sebáceas acabam sendo ocupadas, às vezes bactérias, a própria secreção entope, e quando libera ela, sai tudo, a estrutura inteira. Por isso que a gente chama de holócrina. Já no caso da merócrina, você tem apenas a substância. Aí é o produto dela, é o que a gente discutiu ainda agora. O pâncreas, glândulas parótidas também, que são exatamente as glândulas que produzem saliva, a própria sudoríparas, tá? Aqui foi um pequeno lapso aqui. Então tem as sudoríparas e elas, obviamente, vão te ajudar nesse aspecto de secreção desses produtos aí. Então tudo isso aí, meninas, o que acontece? Favorece exatamente para esse tipo de glândula. Já as chamadas holomerócrinas ou apócrinas têm uma condição muito especial. Elas liberam parte da sua estrutura. São exatamente o citoplasma. É o que acontece, por exemplo, no colostro, né? No líquido, no leite, exatamente materno, né? O leite materno é rico em proteínas e é rico exatamente o quê? Em porções das células, tá bom? Exatamente das células secretoras. Então, com isso, quando você tem uma liberação do leite, e por isso que ele é tão rico de proteínas e elementos dos quais vão nutrir o bebê, é exatamente em função disso aí. Porque você arranca parte dessas células. É reposto, professor? É reposto isso aí tudo. Então, com isso, existem essas 3 importantes diferenças, tá bom? Conforme a secreção desses produtos. Holócrina, onde você perde a estrutura inteira glandular. Merócrina, onde apenas você libera o quê? O item secretado, tá bom? A secreção. E na holomerócrina, em que você vai ter o quê? Parte dessa célula sendo liberada, ou seja, o citoplasma. Por isso que fica exatamente aquelas camadinhas, aqueles pequenos grumos em relação ao leite materno. Perguntinhas? Alguma coisa, garotas? Tudo certo? Então, seguimos em frente. E aí, olha a porção final. Tá vendo que uma hora ia acabar? Tá aqui, ó. Você tem exatamente um desgaste dessas camadas teciduais. Como assim desgaste? É o que eu estava discutindo com vocês. Como vocês têm exatamente essas camadas de epitérios, eles vão sempre sendo perdidos. Pode ser por erosão, atrito, desgaste, envelhecimento mesmo. Então, esses desgastes vão acontecendo por perdas de camadas celulares. Então, o que acontece aí? Você não chega a romper tudo, tá? Você vai tendo camadas e vão sendo substituídas. Essas camadas vão sendo substituídas em virtude disso aí. Como assim, professor? Envelhecimento. A própria perda celular é constante, a troca é constante. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, quando você entra em repouso, quando você dorme, exatamente, você tem a possibilidade aí de fazer uma grande reposição de alguns milhares de células? É isso que acontece exatamente durante o sono. Então, durante o sono, você vai ter exatamente essas grandes reposições celulares, e isso vai favorecer exatamente o quê? Trocas constantes de células. E o tecido epitelial é ótimo para isso, para trocar constantemente essas camadas. E daí, professor? Bem, e daí que às vezes, o que acontece? Você pode ter desgastes celulares um pouco maiores. Por exemplo, no estômago mesmo. Vamos dizer que você tenha aborrecimentos, alguma coisa do gênero. Geralmente, certas pessoas têm grandes descargas, aumento exatamente de suco gástrico desse estômago. Então, pode haver uma corrosão um pouco maior. Aí você pode se lembrar, de repente, do que eu falei. Professor, mas essas pessoas, exatamente, não tem aí também a questão das camadas de glicoproteínas, a própria queratina protegendo o estômago? Produz. Mas só que a acidez é tão grande, que começa o quê? A desgastar essa camada de queratina, e esse desgaste avança exatamente para onde? Para os tecidos. Então, a erosão simples pode se transformar primeiro, por exemplo, no caso do estômago, numa gastrite, porque o it, tá? Gastros vem exatamente o quê? De estômago, e o it, sempre esse sufixo it, vem de processo inflamatório, inflamação. Sempre que vocês virem it, na grande maioria das palavras, tá bom? Em termos acadêmicos, de medicina, etc., geralmente significa o quê? Inflamação.
Então, uma gastrite pode se transformar no segundo passo, que a gente chama o quê? De úlcera. A úlcera nada mais é do que um rompimento, uma destruição mais acentuada de vasos. Inclusive, esses processos ulcerativos, tá bom? Às vezes causados até mesmo por fármacos, tá? Às vezes excesso de anti-inflamatórios, coisas do gênero. Lá em farmacologia vocês vão aprender mais isso. O que pode acarretar, meninas? Exatamente esse desgaste, um desgaste acentuado, uma destruição mesmo e atingir vasos sanguíneos. Então você pode ter o quê? Úlceras que podem sangrar. Você pode ter úlceras que às vezes chegam a um grau tal que podem perfurar, serem perfurantes do estômago. Isso pode complicar muito o quadro clínico do paciente em virtude disso aí. E tem as últimas, exatamente, que seriam o quê? Eventos de cancerígenos, né? Tumorais. Por exemplo, o que seria um câncer? Vamos começar por aí. As células, como vocês perguntaram, estavam me perguntando, inclusive, constantemente, vamos usar essas duas. Repara que geralmente são camadas, né? Pode ser estratos, por exemplo, aquelas camadas estratificadas, pode ser pseudo-estratificadas, uma célula menor, uma outra maior, mas tudo organizado. Vocês estão vendo aqui no cantinho. Porém, às vezes, por algum motivo externo, algum agente externo ou interno, você pode ter o quê? Uma perda de reconhecimento entre as células, ou seja, a célula vizinha simplesmente não reconhece a outra companheira aqui do lado. Ou seja, ela não reconhece mais o tecido. Então, ela começa a ter um crescimento desordenado. O câncer é isso. As células perdem essa capacidade de reconhecimento, começam exatamente a crescer de uma forma desordenada, desorganizada, e começam a invadir o tecido. O problema não é só esse. Por exemplo, se pensar no tecido epitelial, você tem incidência dos raios solares aí no indivíduo, tá? Você pode disparar exatamente esses mecanismos. Às vezes você pega sol em horários inadequados, você pode ter exatamente um grande ataque exatamente desses eventos, por exemplo, de um agente como o sol. O sol pode causar exatamente o quê? A ativação de sequências de DNA, sequências nucleicas, aqui está o núcleo das células, e pode exatamente desreimprimir alguns oncogenes, ou seja, genes que vão causar cânceres. Então, com isso, causa esse disparo aqui. E qual o grande problema dessas células serem desorganizadas? Atingirem, por exemplo, um vaso sanguíneo que esteja aqui embaixo. Ah, professor, mas isso aqui não é tecido epitelial? Mas lembra que isso aqui é tegumento. Quem é que está aqui embaixo, que a gente vai ver daqui a pouco? O tecido conjuntivo, altamente vascularizado. Então, com isso, com essa vascularização, adivinha o que essas células querem? Elas só querem uma coisa. Não importa se está no epitélio, se pode estar outra camada tecidual. Elas querem oxigênio e querem nutrientes. Caiu no vaso sanguíneo, tá ótimo. O que vai acontecer com uma célula cancerígena dessa? Ela pode se transformar, aí ela já não é nem mais uma célula epitelial, ela é apenas uma célula, querendo nutrientes, querendo oxigênio. Então, tanto faz ela estar no útero, coluna, cérebro, pulmão. Para ela, tanto faz. Ela só quer acessar os vasos sanguíneos. Acessou isso, vai haver exatamente esses processos de dispersão, né? Vão haver uma invasão generalizada. Então, com isso, você pode ter exatamente essa disseminação pelo corpo, e com isso, esses processos, por isso que a gente chama, inclusive, se vocês estudarem depois oncologia, você vai ver se fala que são exatamente cânceres invasivos, né? E a gente usa muito esse termo aí. Alguma pergunta, garotas? Alguma coisa a esclarecer? Alguma curiosidade, etc, etc. Se o senhor pudesse explicar de novo, professor, bom dia, eu agradeceria, porque eu não entendi muito bem, não. Não entendeu muito bem? Quem não entendeu muito bem, por favor? Janine. Senhorita Jamile, posso sim, com prazer. Vamos lá. Câncer, em especial? Ou é o úlcera? Qual deles? Ou os dois? É Janine, professor. Janine. Vamos lá, Janine. Então, vamos lá, Janine. Ulceração. Ulceração? Pronto, vamos começar com úlcera. Vamos começar de gastrite? Vai ficar mais fácil? Aí vamos lá, de erosão para gastrite para chegar à úlcera. Que às vezes os três estão sempre numa sequência, quando a gente fala de estômago. O que acontece lá? Vamos pensar no estômago, que é mais fácil de descrever isso. Se você pensar na erosão, é o que você tem o tempo todo pelo corpo. Esse é fácil, né? É o que acontece lá no seu calcanhar, é o que acontece lá no seu cotovelo, exatamente por desgastes naturais de célula. Perdas. Você vai ter isso o tempo todo. Até aí tá tudo bem. Quando a gente pensa no estômago, o que acontece lá no estômago? O estômago tem grandes quantidades de produção de suco gástrico. Esse suco gástrico, exatamente, que você encontra
lá nesse estômago, você vai ter o quê? Sempre uma proteção natural do estômago, que são exatamente aquelas glicoproteínas que nós falamos anteriormente, que ajudam exatamente esse ataque. É um ataque natural que está ali. Você produz, nós todos produzimos o quê? Quase 2 litros de suco gástrico diariamente. Esse suco fica ali, aumenta quando tem alimentos, até aí está tudo certo. O problema é que, certas vezes, você pode ter um excedente desse suco gástrico, tá bom? De ácido clorídrico, desses produtos corrosivos. O que vai acontecer? Ele começa a atacar, por exemplo, nesse meu exemplo, né, a parede estomacal. Então, com isso, ele começa a romper a camada de queratina que produzida e começa a avançar destruindo as células, aumentando exatamente o quê? O poder de destruição. Isso no estômago é o que você chama aí de gastrite, são as inflamações. É aquela acidez, aquele mal-estar que às vezes o indivíduo sente. Tá? Isso seria a primeira parte. Depois da erosão, que ele está erodindo, tá o quê? Retirando camadas, né? Você vai ter exatamente o quê? A destruição por parte disso aí. Ótimo. Porém, essa destruição pode evoluir, ela pode avançar. O próximo passo, se a gente pensa em relação ao estômago, o próximo passo exatamente de destruição é o que eu chamo de ulceração. É a úlcera. A úlcera nada mais é do que o quê? Você avançando, você fala em tecidos epiteliais, mas você pode avançar muito mais. Chegar a camadas mais profundas do tegumento, ou seja, o tecido conjuntivo que depois nós vamos ver. Então, eu posso atingir aí o quê? Vasos sanguíneos. Por isso que, às vezes, essas úlceras são o quê? Perfurantes. Tá? Elas perfuram a camada, às vezes chegam a perfurar até mesmo o órgão, a depender do grau de evolução, e podem romper esses vasos sanguíneos. Isso seria a úlcera, tá bom? Até aí, tá bacana? Alguém tá com alguma dúvida? Até aí? Excelência significa não, professor, tá tudo certo? Fábio. Professor, Pode falar. Quando a pessoa tem bastante azia, má digestão, essas coisas relacionadas ao estômago, pode já estar causando uma erosão? Isso aí, perfeito. Exatamente isso, é isso que eu estou falando mesmo. Essa acidez pode ser uma sinalização de que algo já começou, em função disso aí. Concordo com você. Pode ser um sinal. Ela pode ser, de repente, também outros problemas, tipo uma bactéria que é muito comum, chamada Helicobacter pylori, que desregula exatamente as chamadas válvulas, exatamente dos esfíncteres que você tem no início do estômago e no final do estômago. Pode ser também. Pode ser um descontrole disso aí. São vários sinais, mas a azia, esse excesso de acidez, pode ser a sinalização exatamente que algo pode vir a acontecer. Pode sim. Por isso é interessante você procurar um gastroenterologista. Professor? Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. Uma de cada vez. Vamos lá que a gente resolve. Primeiro quem está falando, quem é? Só para me situar. É Jamile. Vamos lá, Edmile. Manda aí. Acaba essa pergunta. E a questão da metástase, professor? Como é que funciona? Deixa eu só fechar essa aí que a gente vai voltar para metástase. Que aí eu vou falar de câncer. Aí a gente fecha isso aí. Tá bom, Edmile? Dá só um tempinho. A outra que estava falando aí, quem era? Gabriela. Vamos lá, Gabriela. Manda aí sua dúvida. Esse objeto cancerígeno, esse câncer invasor, ele pode evoluir para outros lugares do corpo, não é isso? Por isso é assim que acontece como a gente vê muita gente com câncer, o câncer sendo em estado avançado e estando espalhado, é por conta disso? Vamos lá. Então, as duas em cima da pergunta câncer. Então, eu vou explicar câncer de novo, a gente vai falar disso. De úlcera, gastrite, erosão. Tudo certo a primeira parte? Que não tinha ficado claro? Sim. Sim. Tá bom, então tá bom. Então, vou agora para câncer. Eu resolvo tudo e aí depois a gente vê se tem mais alguma pendência. Em primeiro lugar, vamos começar com a definição. O que é o câncer, tumor, que tudo é a mesma coisa. Você vai ter diversos tipos, obviamente, de cânceres, tá bom? Desde os que são, que a gente chama exatamente, que não são, vamos dizer assim, então, o termo seria invasivo, que são exatamente, que não vão ser patológicos, tá bom? Que são, vamos dizer, são anomalias de células, tá bom? De crescimento, mas são simplesmente considerados como não agressivos. Por exemplo, uma verruga, olha a ponta do seu dedo, parece uma verruguinha lá no dedo. Pronto, depois você vai lá, usa, às vezes, CO2, usa alguma coisa, destrói ela. Isso é um tipo de câncer. Aquilo ali é um câncer.
mas só que são células exatamente que não são agressivas. É um câncer chamado de benigno. Então isso aí está tudo bem. Mas os cânceres que são chamados de malignos, por exemplo, eu estou dando um exemplo de um que é muito agressivo e às vezes as pessoas ignoram, principalmente no nosso país, iluminado sol, abençoado por Deus. Ou seja, você tem exatamente um local que nós ficamos próximos à linha do Equador e a incidência solar é muito grande. Então, um dos cânceres que mais existem aqui no país é o câncer de pele, tá bom? Então, esse câncer de pele exatamente é causado por quê? A incidência solar ativa as células. E por que ativa as células, professor? Nós temos sequências de DNA. Nós temos exatamente a nossa informação dentro do núcleo celular. E o que acontece? Essa informação, 10% em média dela, é para todas as funções que nós temos do corpo. Ou seja, posicionamento de órgãos, a questão, obviamente, da nossa personalidade, tudo está ligado ao DNA. Ótimo. Mas tem uma sequência que nós chamamos de silenciosa, que ela fica inativa. Deixa eu até abrir, eu posso abrir a câmera, porque a gente vai fechar em cima disso mesmo. Eu vou conversando com vocês. Então, moças, espera aí. O que acontece? Vocês têm exatamente essas sequências de DNA, tá bom? Em que vocês têm uma série de informações que não são ativadas. É o que a gente chama exatamente dessas sequências silenciosas. E por que silenciosas? O DNA não é ativado, é expresso, você não tem síntese proteica. Tá tudo bem, ele fica lá. Porém, às vezes, o que vai acontecer com essas células? Elas podem sofrer uma ativação. Uma das ativações que eu estou te falando é exatamente a incidência do sol. Isso é um ponto. Mas várias outras podem acontecer aí. Fumo, bebida, utilização, às vezes, de, por exemplo, meninas que às vezes, inclusive, eu estava falando com o pessoal de estética ontem, às vezes, a utilização de reposições hormonais em período inadequado, tá? Você está vendo muito aí meninas de 19 anos fazendo reposição hormonal. Uma coisa que faria somente na menopausa. Isso é um perigo. Porque o uso indiscriminado de estrogênios e progesterona são gatilhos importantes para células tumorais. Importantes mesmo. Ele ativa muito a célula tumoral. Então, se tiver uma predisposição, isso pode acontecer. Tá bom? Mas, estou falando lá da minha incidência de câncer de pele. Ótimo. Tá lá a minha pele. Bacana. O sol está incidindo. Pode ser que, nesse campo de probabilidades, que é o próprio tumor, pode ser que você tenha um desses DNAs que estavam aqui inativos. E o sol pode ativar isso aí. O que acontece? Qual é a ideia exatamente do câncer? É porque as células, meninas, quando eu falo de tecido epitelial, lembra do que eu falei exatamente da definição? São células justapostas, próximas uma à outra, tá bom? Coladinhas, tudo organizada. Ou seja, uma camada só, estratificados, tudo organizado. Ótimo. Quando você ativa um DNA desse, a célula começa a não reconhecer mais a periferia dela. Elas não estão organizadas, ela passa a não reconhecer o que está ao redor. Ela começa a expandir, mas cresce de uma forma desordenada. Lembra a história da verruga? De repente aparece lá no dedinho, que é benigno? Aquilo ali é mais ou menos a ideia daquele crescimento. Você vê que ela cresce para fora, parece um couve-flor. Ela aumenta, dependendo do tamanho, né? Então, aquilo ali representa um crescimento desordenado. Mas só que esse crescimento se torna invasivo, ele começa a descer. E você daqui a pouco vai ver comigo, quando eu chegar ao final de tegumento, que você tem o quê? Epiderme, derme, tecido adiposo. Quando a gente chama isso de câncer invasivo, é que as células daqui de cima, no caso da epitelial, que eu estou no meu exemplo, para câncer exatamente de epitélio, câncer de pele, ele avança em direção ao interior. O que ela está querendo, professor? Ele só quer uma coisa. Ele não quer mais saber se ali ao redor tem célula epitelial, porque ele não reconhece mais nada. Ele quer se nutrir, quer nutrientes e quer oxigênio. E onde é que ele vai encontrar muitos? Tecidos, olha o que eu estou falando, tecidos vascularizados. Isso exatamente é você ter um evento em que as células, vamos dizer, desse câncer de pele, caiam numa corrente sanguínea e é levado para qualquer parte do corpo. Isso é a famosa metástase. Metástase é isso. Uma célula de determinado tipo de câncer pode transformar um outro tecido também em evento cancerígeno. Por isso que, às vezes, câncer de pele, sem nenhum problema, pode virar um câncer no cérebro, na coluna, no útero, de próstata. Onde chegar, onde essa célula parar, ela vai invadir o tecido e vai atrás exatamente da vascularização. Por isso que você mata uma célula tumoral cortando o quê? Nutrientes e o quê? A questão do oxigênio. Tira isso dela que a célula morre. Uf.
Mas só que às vezes a metástase é rápida, essa é a pergunta de vocês. Essa metástase é muito rápida, então a infiltração que vai acontecer nos tecidos é muito grande. Por isso que, por exemplo, câncer de ovário às vezes mata muito. Às vezes não é só por causa do ovário, mas a mulher fez esterectomia, retirou tudo. Mas o problema é que aquela região exatamente do ovário é extremamente vascularizada. Até porque vocês estavam falando aí, é uma região exatamente uma glândula mista ou anfícrina. Então tem muitos vasos. Se ele atingir ali, às vezes, quando você retira, o que acontece? O câncer se espalha pela cavidade abdominal. Vira pâncreas, estômago, começa a disseminar. E às vezes é muito difícil controlar. Por isso que ele mata tanto mulheres, em função disso aí. Essa seria a ideia do câncer. Então você teria o quê? Uma célula tumoral, que às vezes cai nessa corrente sanguínea, e ela se infiltra em qualquer tecido. Ah, mas não era epitelial, professor? Era. Até o momento que ela reconhecia aquele tecido. Quando deixa de reconhecer, pode se transformar num câncer de qualquer tecido que a gente venha falar aqui. Entenderam, garotos? Melhorou? Professor, agora no caso, o câncer, ele não inicia sempre do epitélio para dentro, não é isso? Ele pode ser iniciado por fatores genéticos também, né? Não, o próprio câncer de pele é um fator genético, tá? Pode ser por um câncer genético. Às vezes o que acontece? Pessoas ficam lá no sol, parecendo um frango assado lá, exposto lá o dia inteiro, e nada acontece. Bacana, tá? Às vezes existe um fator genético, que é de toda a família, mas não foi expresso nas outras. Mas se você dá um fator de ativação, isso pode exatamente causar essa modificação disso aí. Pode haver uma ativação disso. Então isso pode ocorrer em função disso aí, depende de N questões, tá? Pode ser, de repente, um câncer. Eu te dei o exemplo do epitelial, que é mais fácil de enxergar. Mas pode acontecer exatamente o quê? De ter um câncer para outros órgãos? Pode. Pode começar, de repente, como eu falei ainda agora, de um ovário e se transformar num pâncreas. Por esse motivo. Então, a questão não é o órgão ou o tecido, é o fator causador. Por exemplo, vocês mulheres, também é uma grande incidência exatamente de câncer de colo de útero, causado por quê? Fator viral. O papilomavírus está aí para isso. O papiloma, exatamente, ele causa uma modificação do DNA e ativa exatamente os processos cancerígenos. Então, a gente pode falar de N fatores aqui. Quando vocês tiverem oncologia, vocês tiverem exatamente, ou algumas turmas de vocês, citopatologia oncótica, vocês vão estudar especificamente isso. Tem N fatores que causam isso. Imunematologia fala disso também. Você tem N fatores ligados a álcool, fumo, poluentes, produtos exatamente provenientes de enlatados, N tipo de substâncias aí que podem causar intoxicação, às vezes por produtos industrializados, várias coisas podem causar. Tudo é questão de você mexer com o DNA, com a informação da célula. Como eu disse, todos nós, querendo ou não, vou contar um segredo para vocês, temos esses genes. Muitos desses genes, às vezes, estão inativos lá, mas só que não são ativados. Você morre, não acontece nada. Mas, às vezes, você se predispõe, principalmente nessa vida nossa de dia a dia. Há uma predisposição. As pessoas fumam, as pessoas bebem, as pessoas não descansam, não dormem. Tudo isso aí são fatores que vão aumentando a probabilidade. É uma estatística, uma loteria. Que você aumenta exatamente esses fatores em função exatamente dessa exposição. E se existir a predisposição genética, como você está falando, Jamile, pode simplesmente acontecer exatamente essas outras questões que estão aí. Entenderam? Sim, professor. Obrigada. De nada, disponha. Alguém mais? Tudo certo? Entenderam agora? Agora melhorou? Lá, câncer, a questão, obviamente, de câncer invasor, a ideia exatamente também de úlcera, etc. Tudo certo? Agora está claro. Agora está claro, que ótimo. Muito bem. Qualquer coisa é só voltar essa gravação aí, escutar 1, 2, 3, 300 mil vezes, que aí ajuda. Vai por deposição. Tá bom? E daí? Acabou. Que acabou? Peraí, calma. Não me despacha, não. Estou lendo a mente de vocês. Falta só mais uma coisinha que eu quero falar aqui. E daí, Fessô? Conta aí, que você quer dizer mais o quê? Isso aqui, ó. O último slide. Aqui vocês têm exatamente um questionáriozinho de revisão. Oba, exercício, coisa boa. Pois é. Então, você vai cobrar. Não, para com essa história de vai cobrar de vocês. Vocês estudam para exatamente fixar esse material. Sempre ajuda, sempre é bom. Como alguém estava falando, mas tem muita coisa, não sei o quê. Imagina, um questionáriozinho sempre dá uma sedimentada nisso aí, tá? Então, use o questionário, faça essa utilização do material, que ele vai auxiliar bastante vocês exatamente nesse entendimento aí da matéria, exatamente das coisas aí.
Professor, o senhor tem algum livro Livro? Tem. que possa nos Lembra uma mandar? coisa chamada aula inaugural? É, aquela aula inaugural, aquela mesma, aquela bacana, em que tem exatamente no final, bibliografia. Adivinha onde é que está o livro? Esses aí. Ai, moça. Olha a minha aula inaugural de novo. Vocês todos. Não, vai é porque eu sim. assisti, só que eu não reparei essa Não parte. reparou, então você nem prestou atenção. Tá querendo que eu Não, dizendo? eu juro. Ah, então, ai, menina, você quer que eu tire 2 pontos de você, menina? Isso. Semana passada eu não assisti sua aula porque eu fui tomar vacina. Mas eu assisti no YouTube. Cada hora que você está explicando, está piorando. Quer dizer, então, que você depois da vacina, não revisou, estava deitada lá, tranquilamente, abriu seu celular e olhou. Não, o Marcos falou para mim, vamos então mandar no grupo de WhatsApp. Olha, tem aula do YouTube, vou olhar lá. Janine, não explica não, vai explicando, vai piorando. Olha lá no YouTube, tá lá, aula inaugural, sala do seu dia, tá lá, eu expliquei isso também. Tem lá, olha de novo, é até bom que você já olha a pontuação, olha a bibliografia que está no final, datas de provas, senhoritas, né? Tudo isso aí tá lá explicadinho. E é claro, sempre isso é importante, tá bom? Dá uma olhada lá depois. Alguém mais? Alguma coisa? Fala. Só queria saber se tem algum grupo da matéria. Senhorita, quem tá falando? Gabriela. Senhorita Gabriela, fala aí com as meninas aí. Meninas, tem alguém já formaram grupos? Como é que tá a vida de vocês aí? Acertem a vida de vocês aí depois. Porque não tinha pessoas. Por exemplo, eu reparei que na semana passada só tinha pessoas da minha turma, de farmácia do quarto semestre. E aí a gente nem fez o grupo. Aí, como agora eu tô vendo que tem outras pessoas de outras turmas, aí eu acho que vamos ter que criar um grupo. Quer um conselho para vocês? Façam, porque essa turma não vai ficar nesse tamanho. Tá muito pequenininha. Vai ter mais Eu gente. também tô achando, eu ainda falei com a menina. Aula de Se a turma é marketing geração desse espontânea, tamanho, tô se você achando. for ver lá para outubro, já tem mais pelo menos o dobro de pessoas aí. É bom vocês E fazerem. Eu já nunca tava vi uma gostando turma da assim. aula das meninas. Aham, pois é. Então, já façam isso aí que já ajuda vocês aí depois. Aí os que tiverem, vocês vão incorporando, obviamente, mais pessoas aí ao grupo, tá? Então, Alguma vou deixar coisa. meu número aqui, professor, para poder as meninas anotarem meu Isso, número. disponibiliza isso aí para elas aí depois. Vocês se juntam aí, fazem isso aí. Tem gente da noite, da manhã, então sempre é bom que aí vocês fazem esse intercâmbio cultural de Ô, vocês. Gabi, então anota meu número, por favor. Anoto, pode falar. 7199664 1487. Quer que eu repita? 99664-1487, não é isso? Isso, Pronto, eu vou te chamar, Vá. tá bom. Garotas, querem ver mais alguma coisa em relação ao epitelial, etc, etc? Eu vou deixar para começar, então, o conjuntivo na outra semana. Porque já, como disseram aí, tem muita coisa, professor. Pois é. Eu vou Ai, tratar de graças a estudar. Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Pois é. Deus ajuda quem cedo madruga. Lembre sempre disso, Jamile. Alguém mais? Alguma coisa? Tudo certo com o epitelial? Ótimo, Tudo excelente. certo até então. Só assistir de novo a aula umas 3 vezes. Isso, 4 vezes até se possível. Sempre ajuda uma quarta. Um número par sempre é bom. É melhor 5. Pronto. Então, tudo fechado. Nem eu, nem vocês. 5. Ana Carolina, Bárbara, Fernanda, Gabriela, Gabriele, Jamile, Janine. Vamos lá, peraí. De novo aqui. Janine, Lucicleide, Maria. Maria, para Maria? Maria Carla. Excelente semana para vocês, meninas. Bom trabalho, boas atividades, bons estudos. Repassem minhas aulas. Tá sem aba, professor. Vai lá para o YouTube. Lembre-se que tem Marcos Abraão lá. Vejam lá as aulas e repasse a aula inaugural para ver lá quais são os livros também. Tá bom? Recordem isso sempre. Abraço para vocês. Fiquem com Deus, meninas. Tá bom, professor. Tenha um bom dia. Boa Vocês semana, bom trabalho. também. Sucesso aí para vocês. Tudo de bom. Tchau, professor. Muito Beleza. obrigada. Eu que te agradeço. Tchau, tchau. Bom dia, dona Janine.